Vão acompanhar a partir de agora o fechamento do mercado, tá? As principais notícias do dia também a gente vai trazer por aqui, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e também do mundo, as análises gráficas desse movimento hoje, como o Rafa já falou, com o Marcos Moore, ele que é sócio do portal do Trader Educacional, e também depois a gente ainda vai ter um papo aqui também com o Daniel Delabio, que é gestor da Exploritas. Mas antes eu quero dar um oi pro pessoal que está no chat aqui com a gente. O Edson tá aqui, ó. Muito boa tarde para você também, Edson. Débora de Alvinegro hoje. Pois é, ó, se eu tivesse lá em Natal, iam dizer que eu sou torcedora do ABC. Inclusive, foi... Mas, né, gente, não tenho, assim, essas preferências por time, não. O Hamilton tá aqui. Parabéns, Rafa. Não vão ser rebaixados. Ah, não tava nem sabendo. É isso mesmo, Rafa? Não vai mesmo, não? Exatamente. Com a vitória ontem sobre o Flamengo, o Santos foi aos 49 pontos e agora tá... Pode cavar. Teve uma vaga na Libertadores. Precisa de uma combinação de resultados. Aí. Mas tá perto aí. Inclusive, um parabéns também pro time do seu namorado, o grande Gustavo Bernardi. O São Paulo também ganhou ontem do Juventude e também escapou do rebaixamento aí, que o time de Guga Almeida, Grêmio, está lutando aí. E ó, o imortal pode ser que não vai conseguir ficar tão imortal assim não em 2021. Será? Vamos ver, hein? O Super Grêmio aí. Olha só, Ezequiel, boa tarde para você também. Ezequiel, que também já está por aqui acompanhando a gente. Rafa Padilha, deixa o Cabral. Cabral é danado. Agora, ô Débora. Luiz Henrique, tô rico. Luiz Henrique, você tá com Cash 3, é por isso que você tá dizendo que você tá rico? Então, é por causa disso? Pedir, olha lá o Cash 3, 14,9. Eu ia pedir pra galera aqui do nosso chat mandar, a gente tava brincando disso aqui na redação, mandem aí quais vocês acham que seriam os times das ações do mercado financeiro. Então, por exemplo simples, né? Nesse ano, Magalu seria quem? O Grêmio. Né? Por quê? Porque foi o Super Grêmio, fez todas as aquisições ali que dava para fazer, mas caiu, está caindo aí 60% esse ano. Então mandem aí, a resposta mais criativa vai ganhar um abraço do Gabriel virtual aí pra gente, ô Débora. Olha aí, um abraço do Gabriel. Tá inclusive. Né? E olha, um belo abraço, hein? Ele tem 1,90 m, olha uma voz grave, firme. Né? Será que ele já está aqui para falar com a gente? Já está aí, vamos lá. Boa tarde para você, seu Gabriel. Olha lá, o abraço aqui, o abraço virtual, Débora. Estou preparadíssimo sempre aqui, esperando o professor Cabral sair aqui para eu entrar no lugar ainda bem tem uma disposição muito certinha aqui de locais, né? Querendo que ele fizesse o Exposed. Não, o Exposed, inclusive, Rafael. Quem me deu esse Exposed foi a Samira, da nossa produção, que estava comentando sobre essa história. Quem ouviu e aí foi Alexandre Cabral, e agora estou nas mãos do homem, né? Tá mesmo. Gente, tá mesmo. Estou nas mãos do homem. Deixa eu dar uma atualizada aqui do nosso mercado, como que tá agora, gente. A gente tem aqui o Bovespa subindo 0,74%, estamos aqui 107 mil pontos, 107.647 pontos. Quarto dia consecutivo do Ibovespa aí nessa alta, né? Quarto dia seguido de alta. Hoje pela manhã eu estava vendo no Twitter alguém dizendo assim, gente, me ajuda que eu não estou sabendo comemorar 4 dias seguidos de Ibovespa em alta. Eu dei risada com isso, eu não lembro quem foi, eu devia ter retweetado isso. Mas olha só, 107.647 pontos. E aí a gente teve o Ibovespa hoje, logo pelo início da manhã, batendo em 108.655, foi aliás, desculpa, 108 mil, é isso mesmo, 685 foi a máxima do dia. Aqui a gente está com Cash 3, ó, 14, quase indo para os 15% de alta. Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil para vocês. BID 11 aí em seguida, 10,3% de alta, depois BID 4 com 8,61% de alta. Banco Pan acompanha, fazendo esse bloquinho aqui de bancos digitais. Magazine Luiza depois também está subindo 5,34%. A Via também está subindo, a gente vai falar sobre Via hoje, tem aí um programa de recompra de ações que foi anunciado pela companhia e no final das contas a gente tem Via subindo 5,17%. Pets está subindo 4,6%, ou seja, o setor de varejo hoje segue subindo, né? Lojas Renner que não estava subindo hoje pela manhã, eu não estou conseguindo vê-la aqui nas quedas por enquanto, mas a Lojas Renner era a que estava mais cedo, indo um pouco na contramão. Daqui a pouco a gente olha por setores. Setor de siderurgia e mineração também vai no positivo, Vale ainda segue aqui subindo 1,66%. A gente tinha aí hoje uma cotação positiva, né, do minério de ferro lá na Ásia, né, bastante alta inclusive, e aí a gente teve CSN aqui, Vale subindo, Gerdau, tudo ainda no positivo para hoje. Prio 3 sobe 3,19%, Petrobras também vem subindo, né, depois a cotação também da commodity positiva e lá fora o cenário vem ajudando para isso.
É isso, esse é o retrato que a gente tem por agora. Parece que a gente vai caminhando realmente aí para mais um dia de alta, 4º dia consecutivo. Quem sabe um mês será para quebrar esse jejum aí de um mês fechando no Ibovespa em alta. Vamos começar nosso giro de notícias, começando a falar pela Intel, porque, Rafa, parece que a Intel está planejando aí abrir o capital, né, de uma unidade de veículos autônomos, só que isso já agora em 2022, só que lá nos Estados Unidos, né? Exatamente, Débora, mas mesmo com a abertura de capital da unidade de carros autônomos Mobileye nos Estados Unidos, a intenção da Intel não é de alienar ou cindir sua participação majoritária na companhia israelense. Só que esse é um negócio que pode chegar a casa aí, Débora, de mais de 50 bilhões de dólares, de acordo com as informações divulgadas pela agência Reuters. A Mobileye foi fundada em 1999 e comprada pela Intel por mais de 15 bilhões de dólares em 2017, quando adotou uma estratégia diferente dos concorrentes de carros autônomos, com o sistema atual baseado em câmeras que ajudam aí no veículo nas suas mudanças de faixa. Agora a empresa planeja construir seu próprio sensor para equipar os veículos com visão tridimensional da estrada e estão na fase de testes dessa nova tecnologia. Apesar de ser controlada pela Intel, a Mobileye nunca usou as fábricas da Intel para produzir os seus chips, Débora. Eu estou até abrindo aqui o gráfico da Intel para a gente dar uma olhadinha, olha só. Então está agora, né, cotada a 26,60, o papel está subindo 0,19%. No geral, estava sendo um dia positivo, até inclusive para o setor de tecnologia, mas os papéis aqui, o Cash 3 ainda, né, liderando essas altas, no final das contas... Bom, mas, Debs... Então não está na tecnologia, eu acho que a gente pode estar... Eu posso estar muito errado, né? Mas daí eu acho que é Intelbras. A Intel que comprou a Mobileye aí, eu acho que é lá de fora. Eu acho que o ticker é ITLC34, acho que é o PDR. Mas por que disseram que ele não ia continuar aqui? Agora você me esclarece a dúvida, Rafa. Então eu que fiquei com a dúvida, porque eu tô achando que essa é a Intel daqui. Não. Então você me esclareça a notícia. Não, as ações da Intel subiram 4,5% em Wall Street hoje com essa história da Mobileye, aí com esse IPO, que pode movimentar o mercado norte-americano e abrir realmente aí esse nicho de carros autônomos. A Intelbras é uma empresa completamente diferente aqui do Brasil, do setor de comunicação mesmo, por isso que não está aí no... Então erro meu, gente, falha minha. Reconheço ao vivo com vocês mesmo. Mas é isso, a Intel obviamente tem participações aqui no Brasil, assim como ela tem participações no mundo inteiro, mas ela não é essa daí. A Intel que está subindo hoje é ITLC34. O BDR. Então, o BDR, que nesse momento não é essa ação. Está subindo 3,18% aos R$ 49,65. Então vamos corrigir. Intel, vamos abrir o IBDR aqui para a gente olhar. Intel. Ao vivo é assim, gente. É lógico. O Rafa tá Intel. Essa questão aí de... Qual dos? Será que com essa eu bato? Eu acho que é o fim do Detran. Intel qual, É o fim do Detran, imagina. Todo mundo com carro autônomo é ITLC34, Debs. ITLC34, vamos ver. É que tem um N ali na frente agora, ó. Tá com 5 letras ali. ITLC34. Isso, ITLC34. Aqui. Aí, ó, Intel aí, ó. Tá vendo? Segue subindo também, gente, inclusive. Tá? 2,93%, 49,53. Ficou até num gapzinho aqui, ó, na abertura de hoje, tá? Bom, vamos lá, gente, continuando por aqui. Agora passei aqui o ticker certo para vocês, para não ficar esse erro aqui, essa falha ao vivo. Falando de varejo agora sim, mas tá certinho, é Guararapes aqui no Brasil, tá? A Guararapes diz que vai usar os recursos da venda de uma sede deles aqui em São Paulo para poder expandir os negócios, né, Gabriel? Conta isso melhor aí pra gente dessa venda aí, dessa unidade da Guararapes aqui. Pois é, isso mesmo, Débora. A dona da rede de lojas aí, Riachuelo, informou hoje que pretende usar esses recursos da venda de sua sede aqui em São Paulo para expandir os negócios da companhia. A Guararapes divulgou ontem a venda do imóvel que fica na zona norte da capital paulista por 170 milhões de reais. Mas ela não tinha informado quem que tinha comprado, quem foi o comprador dessa sede. E hoje o Sesc confirmou ao Valor Econômico que adquiriu o imóvel que tem 45 mil metros quadrados, onde será instalada uma nova unidade da rede. Débora. Vamos agora, gente, para as notícias internacionais, porque o crescimento das exportações da China perdeu fôlego em novembro, mas as importações aceleraram, enquanto o país continua lutando para poder reabastecer commodities, como o carvão, por exemplo. E a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, que vai atualizar para a gente esses dados, né? Porque esses dados acabaram animando o mercado, né? Giovanna, explica para a gente.
O fundo tinha dito em outubro que esperava um crescimento para 2022 de 4,3% na economia da zona do euro. Porém, agora alertou sobre a possibilidade de revisões modestas ao apresentar novas estimativas no próximo mês. Essas afirmações foram da diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva. O que preocupa o fundo são as crescentes pressões sobre a oferta, os elevados preços da energia, além da volta das restrições sociais por causa da variante da Covid. A pandemia, claro, continua sendo o principal foco de preocupação do FMI. Georgieva disse que o fundo tem defendido amplamente uma vacinação em todo o mundo. Ela diz ainda que a solução está aqui, porém ainda não está sendo efetiva como precisava. Por causa do crescente número de casos de Covid e da nova variante, vários países da área do euro impuseram restrições sociais. A Grécia, por exemplo, anunciou até multa para pessoas com mais de 60 anos que não se vacinarem. Essas medidas, argumentam os governos, são uma tentativa de proteger o sistema de saúde que, se entrar em colapso, reflete diretamente no crescimento econômico da zona do euro. Sobre a inflação abaixo da meta, o que diz o Banco Central Europeu? Além da pandemia, existem preocupações sobre se a inflação mais alta veio para ficar. A inflação da zona do euro atingiu seu maior nível aí na sua história em novembro, segundo dados preliminares. O fundo disse ainda na semana passada que o Federal Reserve aqui dos Estados Unidos deve acelerar o aperto da sua política monetária, dadas as leituras de inflação mais altas também. No entanto, a mensagem do Banco Europeu é um pouco mais amena, é diferente. Eles esperam que a inflação em 2022 gire em torno realmente dos 2%. E, claro, a gente acompanha os reflexos disso. Giovana Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. A Giovana estava atualizando a gente aí, sobre o PIB da zona do euro, inclusive, não os dados da balança comercial lá da China. Ela trouxe aí as informações sobre a zona do euro, tá? Claro que vocês ouviram e perceberam. Bom, agora falando sobre os Estados Unidos, a balança comercial americana tem um déficit de mais de 67 bilhões de dólares em outubro. Mas apesar disso, o resultado negativo, né, desse resultado negativo, desse déficit lá da balança comercial, né, que foi menor em outubro, o que vem aí de setembro, Rafa? É isso aí, Débora. O Departamento, inclusive, do Comércio dos Estados Unidos informou nesta terça-feira que a balança comercial do país registrou um déficit de 67,1 bilhões de dólares em outubro. O número é resultado de 223,6 bilhões de dólares em exportações e 290,7 bilhões de dólares em importações. O resultado veio acima das expectativas dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam aí um déficit de 66 bilhões e 900 milhões de dólares. Além disso, o saldo negativo da balança comercial é menor do que o registrado em setembro. Inicialmente, o país norte-americano reportou um déficit de 80 bilhões e 900 milhões de dólares. Entretanto, os dados revisados apontaram para um rombo de 81 bilhões e 400 milhões de dólares. Já o déficit comercial dos Estados Unidos com a China somou cerca de 31 bilhões e 397 milhões de dólares em outubro. O montante indica uma queda de 13,9% na comparação mensal e uma alta de 4,6% em relação ao mesmo período de 2020. Débora. Maravilha, Rafa. Bom, voltando aqui para o Brasil, gente, o Conselho do Grupo Via aprovou o programa de recompra de ações da companhia. É o Gabriel que vai explicar isso melhor para a gente. Fala, Gabriel. Débora, a Via anunciou por meio de um fato relevante nesta terça-feira que o Conselho de Administração da companhia aprovou um programa de recompra de ações. De acordo com a empresa, o período de recompra será entre os dias 7 de dezembro de 2021 e 7 de junho de 2023, um total de 18 meses. Serão adquiridos até 18 milhões de ações ordinárias, o que corresponde aí, segundo a Via, a 1,127% dos ativos em circulação. O preço do papel será definido a preço de mercado, como explica aí o comunicado. A Via destacou que, abre aspas, o objetivo do programa de recompra é adquirir ações de emissão da companhia para fazer frente aos programas de incentivo de longo prazo e retenção dos principais executivos aí da companhia, fecha aspas. A empresa também falou sobre a aquisição de ações, podendo mantê-las em tesouraria e, posteriormente, aliená-las ou cancelá-las, ou até usar os papéis para liquidar obrigações aí recorrentes da empresa, Débora. Maravilha. Via, como eu falei para vocês, né, que aí desde manhã também
Vem nas altas do dia. Vamos agora falar um pouquinho sobre política, gente, porque amanhã um novo pedido de impeachment, né, de Bolsonaro será apresentado com base na CPI da Covid. Quem tem as informações pra gente é o Rafa. Rafa, quem que é o autor dessa vez? Débora, o autor é o ex-ministro da Justiça, o Miguel Reale Júnior, que também foi um dos autores do processo que levou ao impeachment de Dilma Rousseff. Reale Júnior deve protocolar amanhã na Câmara esse pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A petição será baseada nos crimes apontados pela CPI da Covid, que encerrou seus trabalhos em outubro deste ano. Entre as hipóteses que devem ser citadas estão o desrespeito ao valor da vida e da saúde, além da falta de decoro praticados por Bolsonaro ao longo de toda a pandemia. Estão na mira ainda a propagação da ideia de imunização de rebanho e a campanha contrária a medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Débora. É isso aí, vamos ver no que isso vai dar, porque, na verdade, alguns pedidos já foram entregues, no final das contas, eles não estão, né, sendo encaminhados, sendo passados, né? Enfim, não se existiam base e o Congresso não está colocando em pauta. Não, esse não é um único pedido, só lembrando que seria entregue. Existem outros que já foram entregues também no Congresso, enfim. Vamos lá, vamos falar sobre o BNDES agora, que submeteu o processo de desestatização da Eletrobras a uma audiência pública, gente. E eu quero entender melhor, Gabriel, quando que isso vai acontecer, né? Essa audiência pública acontece nesse ano? Já tem data marcada? Perfeito, Débora. A audiência será virtual no dia 22 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, decidiu submeter à audiência pública os processos aí de desestatização da Eletrobras. O aviso de audiência pública saiu na edição de hoje do Diário Oficial da União. O objetivo dessa audiência aí é prestar mais informações ao público, assim como também receber sugestões e contribuições para esse processo de desestatização da Eletrobras. Para quem tiver interesse de participar, os links para a participação do evento serão disponibilizados no site oficial aí do BNDES, Débora. É isso aí, vamos lá acompanhar. Então, vai ser aberto, as pessoas podem acompanhar aí gratuitamente, online. Tem muita gente interessada nesse processo, né, de privatização da Eletrobras. Aliás, o setor de elétricas hoje, né, tinham vários papéis. Eu só trazer aqui, a Eletrobras, se eu não me engano, estava entre as altas do dia. Já não está mais, hoje pela manhã ainda estava. A Elet 6 agora está caindo. A Elet 6 cai 0,34% nesse momento. Mas a gente vinha acompanhando aí algumas altas no setor já na semana. Vamos ver como é que vai ficar aí, como é que vai reagir depois, então, dessa reunião que deve acontecer, né? Dessa audiência que deve acontecer muito em breve. Gabriel, obrigada aí, hein? Obrigada pelas informações. A gente espera por você aí amanhã, novamente aqui com a gente. Eu que agradeço, Débora, Rafa, pelo espaço aqui com vocês. Sempre um prazer estar aqui trazendo as principais notícias. Amanhã eu volto aí com mais notícias do dia. Vamos ver se esse mercado mantém essa maré aí de boa sorte, esse maré de alta, pelo menos para dar uma arrefecida aqui no nosso trabalho, na carteira do investidor. Um beijo para todo mundo aí e até amanhã. E falando em maré de boa sorte para o grande Eduardo Saraiva, que está agora nesse momento na banca de TCC dele, aqui, o nosso jornalista do portal. Tá lá, hein? Boa sorte. Que então, legal, Eduardo, boa aí, sorte então pro Edu. Um beijo. Tá vendo? Isso aí, ó, demos boa sorte aí para você, Dudu. Uma boa sorte, mas vai dar tudo certo. Grande homem, adoro ele. Vamos que vamos, Debs. Vamos que vamos. Vamos continuando por aqui. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que está dizendo, PK está dizendo que eu tenho um crédito infinito. Não fala isso. O ex dizendo assim, Débora nunca erra. Imagina, gente, erro sim. Também posso errar, mas é só que eu sou meio aqui mesmo, ao vivo e a cores, a gente vai lá, já faz a correção ao vivo para vocês. MPK Alegria de Pobre dura pouco, tá vendo? Tá vendo em relação a quê? Será que era em relação a que era que a gente está falando em algum papel aqui que estava caindo no final das contas. Mas enfim, vamos lá. Boa tarde para vocês, crianças. O Vicente está aqui perguntando, boa tarde, Débora, a que horas tem a entrevista do canal com o pessoal da Marco Polo Pomo 3? É no Business que vai acontecer. O Business está entrando às 19 horas. Hoje a gente tem, depois aqui do Top News, a gente vai ter o analítico, excursião Marco Almeida e Bo Williams. Marco Almeida? Marco Almeida é o seu. Marco Almeida? Eu estou ótima. Não é a primeira vez que eu cometo esse erro, inclusive aqui ao vivo. Marco Almeida é um cirurgião plástico, amicíssimo, nossa, saudade inclusive dele. Juro por Deus. Cirurgião plástico ao vivo. Juro por Deus.
É um grande amigo meu que eu tô com muita saudade, inclusive, lá de Natal, aliás. Tem gente de Natal aqui no chat me acompanhando. Me corrijam se eu estiver errada, mas ele é bem conhecido, inclusive, lá. Marco, aliás, um forte abraço. Porque o nome dele também, aliás, é Marco. É Clínica Marco Almeida. Entendi. E, aliás, foi onde eu trabalhei, inclusive, também, já lá em Natal. Foi um dos primeiros empregos. Foi, bom, então enfim. entrevista com o pessoal da Marco. Mas é com o Marco Saravalli, tá, gente? O Marco Saravalli hoje. Não é. 6h45 é o business hoje. Muito tempo atrás, quando a BMC estava começando ainda, quando a gente estava nos primórdios, eu cometi essa mesma gafe ao vivo uma vez, Rafa. Não é a primeira vez, eu sabia que isso um dia poderia se repetir. Excelente, vamos que vamos. Mas é isso, Marco Saravalli. Marco Saravalli, o seu Boy Williams, vai estar aqui no Analytics. Depois, aí tem o BMC Business com a Hanna Beltrão e aí Marco Polo para vocês aqui ao vivo com a gente, tá bom? Respondido para vocês. A cirurgia plástica é lá em Natal, tá? Com o Marco Almeida. Inclusive, vamos indicar para o Marco Saravalli, aqueles, né? Se ele ouvir isso, depois vai me bater. É isso. O pessoal tá aqui, ó, Zé Natal. Depois o pessoal fala aqui para mim, que o pessoal conhece, com certeza, que é o Marco. Rafa do céu, vamos lá. A gente já tem o nosso primeiro convidado aqui com a gente. Eu não estou ouvindo se o pessoal já trouxe aqui pra gente. Não. Tem, então tá bom. Então a gente vamos falar de cirurgia plástica. Deixa eu trazer. Não vamos falar sobre cirurgia plástica, não. Vamos falar sobre o mercado aqui, que está bastante interessante hoje, viu, Rafa? Deixa eu trazer nosso mapa de calor aqui no geral, no índice, para poder a gente dar uma olhadinha. Deixa eu mudar aqui para o Ibovespa. Essa foi maravilhosa. Depois eu vou mandar esse abraço aqui que eu trouxe ao vivo aqui para o Marco. Olha só, cash. 15,23% aí, reforçando o tô rico aí. Valeu a propaganda do médico, o Hugo tá dizendo aqui. Por sinal, gente, confio mesmo, de olho fechado, hein? Mas nunca fiz nada, não. Hein? É amigão mesmo. Eu não conheço, não. Pois, ó, põe aí no Google que você vai achar ele. Não, tudo bem. Olha lá, vamos lá, Cash 3, quase 16% de alta, reforçando a ideia, né, do tô rico, tô pobre, que eu falei aqui mais outro dia atrás aqui para vocês. A BID 11 e BID 4 está seguindo nessa alta. Deixa eu trazer aqui o setor de shopping, gente, porque mais cedo até a gente falou, no início da nossa programação hoje, a gente conversou com o analista técnico sobre isso, né, sobre teve gente pedindo para poder a gente fazer uma análise aqui de BR Malls hoje no início da programação. BR Malls logo no início da manhã estava indo na contramão do setor inteiro, era a única que subia. E aí o setor inteiro caía. Mas no final das contas, todas agora estão caindo. Até eu trouxe esse comentário, eu fiz, mas por que será, né? Porque a gente tem tanto esse período sazonal, que no final das contas vem com muitas vendas aí no setor, né, de varejo, e aí acaba que os shoppings ficam mais movimentados, aí esse grande esperado rally de final de ano, que poderia ser aí, então, mais favorável tanto para shoppings como para varejo, como com outros, né, com outros setores que às vezes é muito favorecido por esse momento. Mas olha só, é assim que a gente tem aí o setor hoje. BR Malls caindo 1,48%, Multiplan, Aliança Sonar e Multiplan sendo aí a maior queda no momento, né, no Ibov. Iguatemi também está caindo 0,21%. Mas o varejo, por enquanto, segue dando uma respirada, viu, Rafa? Olha isso. A gente que viu o varejo aí tantos dias caindo, via com essa notícia aí desse programa de recompra aí de ações, quase 5% de alta, Magazine Luiza 5,34% de alta. Falta muito ainda para recuperar, né, as perdas? Falta. No ano, o Magazine Luiza está acumulando 69%, mais de 69% de perda. Mas é isso, tem um dia de alta aí hoje, o papel está 7,69 agora. A Via, nesse momento, está subindo 4,99%, mas também está acumulando praticamente, né, está 63%, 63,55% de queda para a Via agora. O papel está 5,89%. Aí a gente tem Pet subindo 4,81%, Grupo Soma 3,69%, Natura 2,2%, a Lojas Marisa aqui 3,39%, ou seja, no geral, a gente tem aí um dia de respiro para o setor de... uma pergunta boa aqui, Debs. Qual? Ó, Rodrigo Moreno Rocha falou, ajuda aí, tem o Petri 3, se eu vender agora, recebo os dividendos no dia 15 do 12, depende de quando você comprou. Rodrigo, eu estava vendo aqui o documento, né, enfim, o anúncio, né, de dividendos, enfim, da Petrobras, eles falam que a data de corte é o dia 1º de dezembro para detentores de ações da emissão negociadas na B3, né, que é no seu caso, né, Petrobras Petri 3, aí, né, e 3 de dezembro para detentores de ADRs, que são da Bolsa de Nova York. Então, e aí
o pagamento no dia 15 de dezembro mesmo. Então, depende de quando você comprou, depende se no dia 1º de dezembro você tinha ou não os papéis aí no caso, né? Aí, mas, por via das... Quer dizer, no dia... Isso mesmo, dia 1º de dezembro foi a data de corte mesmo, então. Então, se você tiver aí, esse daí, provavelmente, né? Pelo que eu entendi, né, Débora? É isso aí. Exatamente né? isso. Inclusive, eu trouxe aqui o setor de petróleo para a gente dar uma olhada, porque a gente tem cotação, né, do petróleo positiva lá fora. Então, ó, o PET 3 subindo 2,31%, PET 4 1,32%, tá? Os papéis aqui da companhia. E aí tem Vibra Energia subindo 0,63%, o PRIO também está subindo bem hoje 3,63%. Só o 3R Petróleo que está aqui caindo 2,32%. Enalta sobe 5,83% hoje. No setor siderurgia e mineração, como teve aqui essa, né, cotação daí do minério bem lá na Ásia, a gente também tem, né, todo o cenário positivo, com o CSN Mineração subindo, Ferbasa também, olha só, Vale subindo 1%, Bradespar 0,99%, os Minas 1,56% de alta, CSNA 1,86% de alta. Mas como que estão as criptomoedas agora, Rafa? Criptomoedas? Vamos de cripto? Vamos atualizar? Então, cripto hoje está tendo um bom dia, viu? O pessoal está subindo aí. Vamos ver se agora vai. Bom, o Bitcoin está subindo 3,4% aos 51 mil dólares, nesse momento 51.010 dólares. Ethereum subindo 2,99% aos 4.321 dólares. E a Binance Coin, BNB, que é a terceira maior criptomoeda do mundo em market cap, subindo 1,58%. Tether está como sempre, né, que é a quarta maior criptomoeda aí, então 0,1% para cima para baixo, não importa, que ela está $1. E Solana subindo 2,91% aos 195 dólares nesse momento. Se alguém tiver alguma pergunta aí de criptomoeda de cotação, enfim, manda aí que eu dou uma checada aqui. E é isso aí, o mercado está tentando responder aí. Amanhã temos Crypto News, quarta-feira, né? Toda quarta, 7h30 da noite, você não pode perder. Vai ser um papo sensacional. A gente vai falar sobre esse universo de blockchain de Ethereum, sobre essas criptomoedas fora do radar, sobre como se beneficiar nessas quedas, se vai ter rally de fim de ano mesmo, igual todo mundo esperava, mas aí tiveram alguns triggers, né? Alguns gatilhos aí que fizeram as criptos darem uma certa queda, né, nesse fim de ano, né, mas agora está tendo uma recuperação. Será que essa recuperação agora vai ser o início de um rally de alta? Enfim, você não pode perder amanhã Crypto News, 7h30 da noite. Ó, inclusive aqui, já que vocês estão falando de cripto, o que causou essa queda nos últimos dias? Outra tweetada do Musk? Não, na realidade, o computador do Tesla da Hannah. O que fez as criptos caírem, né, foram alguns triggers em relação a regulamentação nos Estados Unidos, né? A gente teve uma mudança lá ainda, essa questão toda do Congresso norte-americano, querendo saber se vai realmente liberar, se não vai, enfim. Então a gente tinha tido um gatilho muito de alta no começo, né, 68 mil dólares, quando teve o primeiro ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos, e depois teve essa questão da regulamentação nos Estados Unidos aí de partes específicas dos textos, se vai ter tributação, se não vai, em cima dos mineradores, enfim, e das outras empresas, né, quem está permitido ou não atuar nos Estados Unidos. Então você teve muito essa questão, esse imbróglio ainda lá no Congresso norte-americano aí que fez eles terem aí uma certa queda. Ao mesmo tempo que você teve outros triggers muito interessantes, como por exemplo o CEO do Twitter saindo, né, o Jack Dorsey, saindo para uma empresa de criptomoeda, enfim, a gente falou muito sobre isso no último Crypto News, né? Mas acho que agora a gente está... Agora a gente tem o nosso convidado. Não está então. A gente está tentando fazer a conexão com o nosso primeiro convidado do dia aqui, gente. Ele está sendo só uns ajustes técnicos para a gente conseguir estabelecer aqui a nossa conexão e a gente começar aqui o nosso primeiro papo do dia. Enquanto isso, eu vou só atualizar aqui para vocês. Eu estava dando uma olhada aqui, viu, Rafa? As construtoras e shoppings têm operado aí nessa queda, têm sido realmente aqui as principais quedas do dia. Multiplan, MRV, Exetec, né, muito mais aí está nesse setor. Seria, pelos analistas aqui, um movimento mais de realização mesmo, nada muito pontual, assim como a saída e assim como os papéis aqui em queda do setor de elétrica, seria muito mais uma saída de investidores, uma rotação mesmo aí de setores, já que a gente tem elétricas também como sendo, né, um setor de proteção. Nada muito pontual não, seria mais isso, já que no final das contas a gente também tem um cenário positivo lá fora, aqui dentro esse andamento da PEC dos precatórios. Aliás, teve entrevista agora há pouco do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu não consegui acompanhar ainda para saber se ele falou alguma coisa sobre a PEC dos precatórios. Mas ele tinha citado como prazo para promulgação, se não me engano, dia 22 de dezembro, essa promulgação aí da PEC. Eu ainda não tinha conseguido acompanhar, mas teve falar ainda há pouco do Pacheco sobre essa PEC dos precatórios. Rafa, você conseguiu acompanhar alguma coisa? A história do Pacheco, eu estou até verificando aqui, Débora,
da PEC. Eu estou tentando achar aqui as aspas dele, inclusive, sobre toda essa história. Bom, vamos lá. Ele citou o dia 22 de dezembro como prazo para promulgação da PEC dos precatórios. Também falou, vamos dar solução para a PEC dos precatórios independente da medida provisória. A PEC deve dar espaço fiscal para a desoneração da folha. Temos que usar todos os dias úteis até o recesso para esgotar as pautas do Congresso e do Senado e que a análise sobre promulgação de limites precatórios terá que ser feita com técnicos. O Débora, ele também falou que o relator do orçamento de 2021 irá individualizar as indicações de emendas. O Debs também falou sobre a decisão do STF sobre o orçamento secreto, né, que é sensata na visão dele e que tem compromisso com solução do problema. O Débora. Maravilha. Tem gente perguntando aqui por que todos os bancos hoje estão em queda. O César Honorato, né, mandou aqui dizendo assim, por que os bancos estão em queda hoje? Estranho que todos os bancos, né, estão em queda hoje. Então, a gente tem reunião do Copom começando, né, acontecendo. Não sei exatamente se é somente isso que pode estar acontecendo, e de repente já uma movimentação aqui, né, de uma precificação do mercado em relação a juros mais altos. Essa questão de juros mais altos acaba sendo uma coisa que divide o mercado. Tem gente que acredita que os juros mais altos acaba sendo favorável para o setor, porque pode ajudar aí nas margens maiores e aí produtos, né, um pouco mais caros desfavorece bancos. Já tem gente que acredita que os juros mais altos acabam não favorecendo o setor de bancos, porque aí com os juros mais altos as pessoas, né, não querem, é mais difícil de pagar conta, né, no final das contas, e no final das contas também não querem entrar em financiamentos, em empréstimos e tudo mais. Então isso é uma coisa que divide muito pelas entrevistas que a gente faz aqui na BMC, pelos vários especialistas que a gente já ouviu. Né? Mas o fato é que a gente sempre também percebe essa movimentação, né, Rafa, de queda do setor de bancos, quando está em véspera também do Copom. Isso tende a acontecer um pouco mesmo. Exatamente. A priori, essa seria uma primeira coisa, assim, para a gente falar para você aqui do que está acontecendo Prévia agora. De cupom, né, Debs? Prévia de cupom. A reunião começa hoje, a decisão sai amanhã. Aliás, a gente sempre acompanha, né, exatamente todo o andamento aqui. E assim que é divulgada a decisão, a gente está pronto, já traz isso aqui para vocês, para poder atualizar. O Rafael vai trazer ao vivo a decisão do Copom. Lembrando que o Banco Central já tinha deixado pré-contratado aí essa correção de 1,5%, né, um ponto percentual e meio. E aí a gente tem que chamar agora, senão vão... Não sei, gritaram no meu ouvido aqui. Chama agora, porque acho que a conexão e tem que chamar Parece agora. Parece a minha consciência aqui falando comigo. Né? Vá agora, compra agora. Né? Sabe aquela compra impulsiva? Compra agora! Então, o Daniel já está aqui agora, chama agora o Daniel. Daniel está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Daniel? Oi, desculpa. Eu estou tendo dificuldade de escutar vocês. Está bastante baixo. Tá me ouvindo agora, Daniel? Ouve a gente? Escuto bem baixinho, mas pode falar. Nossa, Daniel, que bom que deu certo para você estar aqui com a gente agora. Você que é o nosso primeiro convidado aqui. Deram um grito aqui no ouvido da gente. Olha, ele agora que deu certo. Nível, que estão gritando até agora aqui pra gente aqui. Falaram, chama o Daniel que vai dar. Então deu. Mas vamos lá, Daniel, vamos começar o nosso papo. Viu? Já bati um papo com o Daniel, inclusive, Débora, sabe onde? No BMC Deal. Inclusive, a gente falou aí sobre toda a estratégia macroeconômica. Foi um papo super bacana que depois vale a pena a galera dar uma olhada lá, né, o Daniel. Bom, Debs. Vamos lá começar esse papo falando sobre essa visão da Exploritas aí, né, para alguns indicadores macroeconômicos. Aliás, a gente estava até já explicando aqui, amanhã a gente tem Copom, é dia de Copom, última reunião do Comitê, né, de Política Monetária que a gente vai ter do Banco Central. Eu queria entender como vocês estão olhando aí para o atual cenário de inflação do PIB, né, porque na semana passada, né, o Campos Neto já tinha até sinalizado para 2022 uma via de inflação aí mais próxima ao que a gente viu em 2017. Então eu queria entender como que vocês estão vendo essa questão da inflação e também do PIB, o que vocês esperam para isso aí, como vocês viram também essas falas do Campos Neto na semana passada. Perfeito. A gente vem vendo, né, um ambiente bastante inflacionário, né? A gente teve o dólar disparando, a preço das commodities disparando, GPM bateu quase 30%, né, em 12 meses, e isso aí carregou bastante a inflação desse ano com o IPCA, né, então batendo aí em cima de 10%, né. Agora, os dados que a gente começa a olhar, né, a inflação desse ano muito ruim, a inflação de 2022, 5,5%, mas a inflação de 2023 já ela está projetando bastante mais para baixo, né.
E quando você olha para os últimos dados, né, a gente está olhando aqui que a gente está em recessão técnica já, né? Você olha os dados de novembro, né, os dados de outubro, novembro já, início de dezembro, você vê que foi uma Black Friday fraca, você vê que a indústria está fraca, né? Então a gente está olhando que, quer dizer, esse aumento aí de 725 bases que vai dar quarta-feira agora, né, provavelmente 150 bases, ele está fazendo preço na economia já, né? Então a gente está achando que o Banco Central ele pode ter 150, em vez de sinalizar o que o mercado espera de ter mais 150 em fevereiro, né, dado que é uma reunião muito longa até fevereiro, ele pode deixar a porta um pouco mais aberta, não tem que se prender ou se amarrar agora, né? Então a gente acha que é mais prudente, né, dado que tem quase 2 meses para essa reunião, só em fevereiro, você ter uma mensagem um pouco mais aberta e a expectativa é de que esses dados de recessão vão começar a fazer preço e pode ser que esse ciclo está mais perto do fim, entendeu? De bola. Agora, Daniel, queria falar um pouco com você também aí, né, sobre essa questão da inflação para o ano que vem. Né, que a gente está muito nessa expectativa, né, porque, bom, a gente teve aquela reunião do Copom que ele deu aquela, né, sinalizou como é que seria essa próxima reunião para dezembro, né, que eles vão fazer o aumento da taxa de juros, aí já tem uma galera falando assim, não, peraí, pode ser que esse aumento seja um pouco diferente, aí pode ser que eles tenham que refazer a conta. Você acha que o Banco Central ele perdeu um pouco a mão em relação à inflação mesmo? Ele está meio desenfreado mesmo, ninguém sabe muito direito quando é que vai conseguir frear de fato a inflação se rolar Selic? É difícil, né? Quando você olha a inflação, né? O Banco Central ele olha períodos de 9 meses, 12 meses para frente, né? Saiu no jornal, saiu no Valor semana passada, uma entrevista, né? Dizendo que explicando um pouquinho o que o Banco Central está olhando, né? Tá olhando provavelmente essa reunião aqui agora, ele está olhando metade do peso da decisão dele é a inflação do ano que vem e a outra metade do peso é a inflação de 2023, né? Então ele acelerou para 150 já na reunião passada, né? Quer dizer, talvez 10 dias antes da reunião passada você tinha uma ideia de que ia ser 100 bips, né? E ele foi para 150, então deu aquela acelerada. Ele já se comprometeu para essa reunião de amanhã, né, de quarta-feira, de dar mais 150 bips, provavelmente vai acontecer. Então ele tá mirando um pouco a inflação de 2022 já, né? Então acho que o fato de ele acelerar a reunião passada e o fato dele ele continuar, né, guiar para 150 nessa reunião agora, ele está acelerando. Agora, quando você olha para fevereiro, né, o peso que ele consegue dar em fevereiro já para a inflação de 2022, ele começa a fazer menos efeito aumento de juros, né? Então, a gente está achando que a inflação de 2022 fica em torno de 5, né? Ela é bem acima da meta, e dentro das bandas, né? Mas está acima do centro da meta. E aí, a partir de fevereiro, o impacto é pequeno. Se você vai para a reunião de março já, eu diria que ele já não está nem olhando mais para 2022, né? Vai estar olhando para 2023, né? E com esse crescimento, a economia meio que um freio de mão puxado, né? Eu acho que é difícil, né? Ainda mais que você pode... O Banco Central não tem mandato de eleição e tudo mais, vai ter uma pressão política grande, né? Você começa a olhar aí 2 trimestres já, a gente tem o terceiro trimestre, talvez o quarto trimestre de 2021 agora, de contração da economia, né? 3 trimestres de contração. Eu acho que é uma dose muito amarga, assim, para você dar para a economia, né? Então, a gente realmente acha que 2022 não é que está perdido, mas ele está começando a entrar numa zona de sem efeito a política monetária, né? E 2023 pode estar muito abaixo, né? Tanto é que você olha a curva do ano que vem, o juros está tendo que vai para 12,5 aí, né? E para o ano que vem você já tem para 2023, para o final do segundo semestre do ano que vem, você tem cortes agressivos na curva, né? De juros. Então, eu acho que pode ser que todos os aumentos que estão meio front-loaded, né? No início das reuniões agora pode ser um pouco mais suave. Então, esse é um pouquinho da parte macro, né? Quer dizer, a gente acha também que o câmbio, por exemplo, tem muita pressão, né, inflacionária dos tradables, né, via câmbio. Esse final de ano você tem remessa de lucro para fora, você tem aí você tem o final do overhead, a segunda parte do overhead foi metade do ano passado, metade esse ano, né? Talvez início de 2022 você possa ter também
um câmbio um pouco mais moderado, né? Quer dizer, a gente está num preço muito atrativo, ajustado por PPP e preço dos termos de troca, né? E quando você olha para o carrego do Brasil, um carrego aí, né, indo para agora 9,25, né, contra zero lá fora, quer dizer, você começa a ter um carrego atrativo aqui no Brasil, e isso pode ajudar um pouco o câmbio, que pode ajudar um pouco a inflação também, né? Então, todas essas coisas, assim, a gente acha que pode ter uma mensagem um pouco mais, né, não se prender à decisão de fevereiro. E não se prender a em fevereiro é algo mais doce que pode ajudar um pouco os juros, isso ajuda talvez dólar, talvez ajude até um pouco bolsa, né? Porque juros futuros um pouco mais comportados. Uhum. Bom, nesse cenário que vocês estão vendo aí de comportamento dos juros, né? Você acha que pode ser uma boa oportunidade? Qual você acha que pode ser uma boa oportunidade de operação nesse caso? Porque vocês gostam bastante de operar nesses juros mais curtos, né? Aí na gestora. A gente acha que o juros mais curto é o caminho, né? Quer dizer, e os juros mais curtos, ele tem basicamente amanhã, sei lá, as grandes decisões, né? Para você impactar nos juros mais curtos, a gente tem em julho 23, amanhã, janeiro, fevereiro e março, né? Então são as grandes que compõem a média, né? Que vai compor a média desses juros futuros, né? Você está apostando basicamente, eu acho que não tem grandes apostas, que vai ser 150 amanhã, né? Mas é muito mais o discurso, né? Vai guiar para a 150 na próxima reunião, né? Alguma parte do mercado, acho que as pessoas que eu vi aqui indicam um pouco 150 de novo. Você pode dizer que ele não vai se prender ao 150, né? Então, não se prender, o mercado já vai chegar um pouquinho com um pouco mais dose, né? Isso aí pode cair um pouquinho a precificação para a próxima reunião. Ou ele pode até dizer, olha, estou caminhando para o final do ciclo, eu posso ter algo mais lento, né? Mas eu diria que só a perspectiva de ter 2 meses, né? E se você fizer um retrospecto do Banco Central, né, ele já chegou a ter forward guidance no ano passado, né? Então, quando o juros estava em torno de 2, de demorar para ficar 2, né? Depois começou a guiar um movimento um pouco mais paulatino e teve que acelerar no meio do caminho. Ele ficou um pouco behind the curve, né? Como o pessoal fala, talvez um pouco mais lento na subida. Eu não acho porque ele tem que se prender, né? Ele pode até dizer, a gente está mais perto do final do ciclo, né? Pode ter uma situação, mas pode não ter, né? Então, o que seria falar meio data dependent, né? Tipo, dependendo dos dados saírem, a gente vai atuar. Mas talvez ser mais claro, explícito, dizendo, olha, a reunião de fevereiro, a gente vai olhar muito mais para o ano de 23, né? Então, eu acho que esses juros curtos, né? Janeiro 23, janeiro 24, né? São aí, até o julho, né? 2022, são pontos interessantes para você olhar, né? E quando a gente olha também para a Bolsa, né, quer dizer, se o juros realmente vai para 12%, né, a Selic para 12%, é um freio de mão na economia, né? Quer dizer, você tem aí o Bradesco não tem dificuldade de passar preço, né? Preço, aumentar, passar esses juros para frente. Você tem economia em contração, né? Você vê os retailers, né? A parte de consumo no Brasil tendo problemas, né? Então são coisas difíceis, assim, de você continuar aumentando os juros. Então, eu digo o seguinte, se você erra, né? Nessa posição de juros curto, e os juros, eu estou errado, e os juros é muito mais alto, eu diria que se aconteceu o que está na curva, né, já é ruim para a Bolsa, tá? Então você tem uma correção, talvez os preços, talvez que a Bolsa ensaiando uma recuperação, você pode cair de novo, tanto por fundamento, né, os juros mais altos, o valor presente dos fluxos futuros são mais baixos, o gasto com juros das empresas são mais altos, né, então você capta 120, 130 do CDI, aí os juros a 12, você está captando a 125 do CDI, é 15% de juros, né, então é um gasto financeiro muito alto, e esse gasto financeiro come uma parte boa do EBITDA, né, então você pode ser ruim. E se acontecer isso na curva, quer dizer, meio que na curva você não perde dinheiro, mas a Bolsa acho que tem downside. Se for algo acima, né, os juros for para acima de 12,30, né, 12,50, que é o que está na curva para 13%, para 14%, como teve, sei lá, há 20, 30 dias atrás, né, aí eu acho que, você perde dinheiro no DI, mas, quer dizer, o que pode acontecer na Bolsa, nesse cenário, para acontecer esse cenário,
alguma coisa muito errada tem que acontecer de novo, né? Então a gente acha que a assimetria, né, tá um pouco melhor nos juros curtos do que ensina a bolsa, né? A gente tem até algumas posições de bolsa, né? A gente gosta de posições um pouco mais dolarizadas, né? Quando você olha pela mesma lógica, né? Quando você olha os juros de 12 aqui, fala, pô, mas se eu quiser ter algo que gera CDI mais 3%, tem que ser 15, né? Quando eu olho algo dolarizado, é uma Vale. A gente olha um IRR de Vale aqui, tá em torno de 11, 12% em dólares, né? Pô, isso aí é Treasuries mais 10%, né? Então, um prêmio de 10. Então, se você comprar Vale, vender o dólar, né, ganhar o CDI de volta, você está falando de um IRR de 20 em reais, né, ou 22 em reais. Então, a gente gosta desses plays um pouco mais dolarizados, né, algum play de commodities, né, a gente tem Adecoagro, na última entrevista a gente falou de Arcos Dourados, que pô, tem Brasil, mas tem fora do Brasil também, né. Então são maneiras diferentes de você enxergar nessa parte, compondo a parte macro e a parte micro do portfólio, né. Perfeito. Agora eu queria mudar um pouco de assunto, Daniel, falar aí sobre o case do McDonald's, né? Inclusive a gente até bateu um papo, eu acho, a última vez que a gente se falou no Deal, né, sobre aí o McDonald's na América Latina, né, que vocês têm mantido no portfólio, salvo engano, né, essa posição. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. O McDonald's a gente tem mantido, né? McDonald's, até quando você olha para a pandemia, né? A pandemia para o McDonald's foi excelente. Primeiro porque ele é uma marca mais forte, né? Então, quem tem marca mais forte, que tem menos fôlego, né? Acaba não saindo do túnel. Você entra no túnel e você não sai do outro lado, né? A outra coisa é que quando você entrou na pandemia, você teve um aumento do pedido de online e do drive-thru, né? Então, entrega que você faz via app, iFood e companhia, você teve um aumento muito grande. E quando você volta, né? As lojas estão abrindo de novo, agora não abriu 100%, mas estão abrindo, né? Você vê que a demanda do drive-thru está muito alta ainda e a demanda do delivery está muito alta, o que significa que você tem mais venda por loja, né? Então a venda por loja ela está muito, muito melhor, você dilui custo fixo, né? Então é uma empresa aí que está muito barata, né? Você olha, sei lá, em torno de 6 vezes EBITDA e algo que pode dar 10, 12 vezes, já tradou nesses níveis, né? E é uma diversificação regional, tem crescido, tem aproveitado para crescer, né? Quando você olha, né, a geração de caixa deles antes de crescimento, estamos de 15%, 17%, né, de free cash flow, a yield to equity pré-crescimento. E como é um negócio muito atrativo, eles estão aproveitando para, talvez é a hora de comprar, né, aquela esquina ali que está ali vazia, né, a aproveitar algumas oportunidades e poder crescer isso na América Latina inteira. E a vantagem de ser muito freestanding, né, loja fora de shopping center, né, e lojas com drive-thru, né, foi algo bastante bom para ele. A gente gosta da posição, a gente acha que pode continuar performando bastante bem. Listada lá fora, né, comprada lá fora, listada lá fora, mas a gente gosta, a gente acha que é uma simetria boa. Vamos comentar agora um pouquinho sobre suas expectativas aí para a Petrobras, né? Eu queria saber como é que vocês estão vendo aí a companhia, inclusive eu estava dando uma olhada aqui. Hoje, na verdade, o setor está sendo beneficiado porque tem uma cotação da commodity que está favorecendo, né? Mas Petrobras sobe agora 1,32%, PT3 2,31%. Né? Mas como que estão as expectativas de vocês aí para a Petrobras? Ainda tem todo esse imbróglio aí dessa questão do preço do combustível e tudo mais envolvendo, né, estatal? Em geral, quando você olha para o mundo, né, as empresas de petróleo estão muito baratas, né? 4,5, 5 vezes EBITDA, né? Mas quando você olha para a Petrobras, né, a Petrobras nunca teve tão barata, né? Então, se olha para o consenso de EBITDA do ano que vem de Petrobras, está falando aí de 250 bilhões de reais. Se olhar 40 dias atrás, considera 214, né? Então, você tem uma revisão positiva aí de preço de geração de caixa para o ano que vem, né? Quando você olha em grandes números, né? Então você está com 250 bilhões de reais no ano que vem, talvez algo entre 250 e 300 bi, mais ou menos 250. Se olha para o market cap aí de Petrobras, deve ser uns 350 bi hoje, né? E uma dívida de 250, né? Então você tem, sei lá, 600 de enterprise value, né? Ou de valor da empresa, para um EBITDA de 250 bilhões de reais. Isso aí você está falando que está em torno de 2,3 vezes EBITDA por ano que vem.
é muito barato, né? Nunca teve tão barato. É uma empresa, se você falar o seguinte, né, ela continua com o mesmo market cap, a mesma dívida, né, 600 bilhões de valor da empresa, valor do enterprise, né, e você chegar e falar assim, não, o governo vai meter a mão, o EBITDA dela veio de 250 bilhões, 150 bilhões, né, você mete a mão em 100 bilhões de reais de EBITDA. Você está 4 vezes EBITDA, né, você está talvez em linha com o que está lá fora. Então, é uma geração de caixa muito grande, né? Eu acho que a primeira coisa, você tem uma dificuldade de você mexer nas políticas, né, de preço sem você colocar o seu CPF em risco, né? O presidente, os diretores, o conselho, né? Tem que ter um respeito ao minoritário, né? Se você abre para processo tanto aqui como lá fora, né? Então, e é uma máquina de gerar dinheiro, né? E tem essa coisa um pouco misleading, né? Tipo, de que a Petrobras gera dinheiro para o acionista, né? E é uma coisa que é muito enganosa. Quando eu estava olhando os 9 meses de Petrobras que está reportado, né, no ano. No ano, você tem aí de pagamento de imposto de Petrobras 131 bilhões de reais, né? Ela nos 9 meses do ano aqui, ela recolheu, pagou de imposto, isso só no nível Petrobras, né? Até a refino para dentro, né? Não é para a parte de distribuição. 131 bilhões de reais. Quando você vê o lucro da empresa é de 75 bi em 9 meses, né? Então, quer dizer, pagou muito mais imposto do que gerou de lucro. Quando você olha para o lucro em si, 1/3 do lucro é do governo, né? O governo controla, tem 1/3 da empresa. Então, dos 75 bilhões de reais, 25 bilhões é do governo, né? Então, você tem 50 bi que vai para os minoritários, você tem o governo arrecadando 131 bilhões de imposto, né? E mais 25 da participação dele do lucro, né? Então, a torta se divide 156 para o governo, né? 131 mais 25, e para o minoritário, a acionista minoritária 50 bi, né? Então, 3/4 da geração de riqueza da Petrobras, né? Ela está indo para o governo, entendeu? Então, é uma coisa que é legal falar, não, uma acionista está ganhando dinheiro. Pô, beleza, está saindo da sociedade que paga gasolina, que entra no governo, mas entra na bolsa do governo, né? Então, se esse dinheiro foi bem gasto, e outra coisa, né? O petróleo bom, o petróleo é do bolso, em teoria, né? Petróleo bom é petróleo fora da terra, né? Tem que ter investimento, tem que ter uma regulação, né? Que você permite empresas novas, né? Você teve aqui a Prio, né? Você teve a 3R captando dinheiro, investindo dinheiro, enterrando, né, coisas lá no chão, fazendo furos, para extrair esse petróleo, vai pagar royalty, vai pagar imposto, vai contratar gente, vai ter lucro e vai também ter o seu pagamento de imposto, geração de riqueza para o governo, né? Então, essa fatia, né, do que o governo arrecada, né? Se você olhar a questão de impostos versus lucros, é quase que aí 2/3, 1/3, né? Quando você olha na Petrobras em si, o governo ainda é acionista, é 3/4, né? 3/4 do governo, então é bastante renda, né? Que é gerada. Então, eu acho que tem um preconceito, uma maneira mal explicada nessa questão da distribuição entre o petróleo é nosso. O petróleo já é nosso, entendeu? Porque o lucro, o imposto e parte do lucro também é nós, o povo, né? O problema é que não está no nosso bolso, está no governo, e o governo tem que gastar bem esse dinheiro. E quando você olha para o acionista em si, né, mesmo recebendo só 25% dessa geração de caixa aí, né, da geração de valor da Petrobras, né, tô falando aí em 9 meses, 50 bilhões de reais, é bastante dinheiro, né, e nunca teve tão barata, né? Então, a Petrobras em si é uma posição que a gente gosta muito, né? É uma posição que pagou agora, né, R$ 3,20 de ação, dia 1º de dezembro, pagou não, né? Ela ficou ex dia 2, dia 15 agora ela paga, quase 40 bilhões de reais distribuindo dividendo, e os próximos trimestres vai acontecer de novo, né? Quer dizer, é uma empresa que em 2015 estava quase quebrada, você teve uma mudança muito importante, o governo Temer fez uma limpeza muito boa, mudou a regulação, isso foi importante, e a gente acha que uma empresa que, se ela não fosse listada na bolsa, né, tá em torno de lá, 29, 30 reais hoje, se fizesse um valuation, talvez fosse algo em torno de 60, 70 reais, assim, sei lá, não, nesse preço está barata ainda, né? Então, eu acho que Petrobras ainda faz sentido ele ter um portfólio de muita gente.
Perfeito. Agora eu queria falar um pouco com você sobre a Adecoagro, né, que é um case muito explorado aí por vocês aí. Queria saber quais são os riscos aí para a Adecoagro e também qual a visão para o médio prazo aí para o case, né, na opinião de vocês. A Adecoagro é uma empresa também América Latina, né, ela tem fazenda na Argentina, e tem etanol no Brasil, né? Quando você olha para o preço do açúcar e etanol, né? O açúcar está em torno de 19 centavos por libra-peso de dólares, né? Pô, a média, ultimamente, a média estava em torno de 12, 13 centavos, né? 10 centavos de dólar. Então, é um preço do açúcar que subiu aí 70% em dólares, né? E quando você olha o preço do etanol, né, o etanol, quando ele tinha essa entre-safra, que o preço subia bastante, ia para em torno de R$1,80, R$2 o litro, né? Se olha o preço do etanol hoje, o etanol bateu quase R$4, né? Então, quando você olha hoje o etanol, que era algo feito até para você baratear a gasolina, você estava encarecendo a gasolina algumas semanas atrás, né? Porque estava mais caro que a gasolina. Então é algo que tem uma mega geração de caixa, é uma ação que na pandemia ela saiu aos seus 8, 10 dólares, bateu quase 4 dólares, né? Recuperou bastante, chegou aí acima de 10, 11 dólares a ação, e recentemente, né, como ela tá, o zip code dela tá dentro de Argentina, apesar de 90% da gestão de caixa dela tá fora da Argentina, né? Ela está com o zip code, né, o código postal errado, né? Ela saiu do índice de Argentina, né? Ela foi deslistada da Argentina. Então, mês passado, que é uma empresa reportando excelentes resultados, crescimento, taxa de crescimento, geração de caixa aqui, né, de 20%, né, ao ano, ela é quase 20%, né? Então, é uma possivelmente reduzido, né? Estava com 3% no portfólio. Dia 30 de novembro, aí, quando foi efetivado, né, a saída dela do MSCI, que é o índice, né, do Morgan Stanley, aí, que muitos investidores seguem, né? A gente aproveitou para dobrar a posição da Adecoagro e acha que essa combinação, né, de preço de terra subindo, né, o preço da commodity, a rentabilidade da fazenda também subindo, e a parte de açúcar e etanol aí que, cara, nunca teve, né, nesses níveis de atratividade, nunca teve nesses níveis, né? No passado, quando você tinha uma dinâmica favorável para a commodity, né, de etanol, o PT segurou, a Dilma segurou o preço da gasolina, né? E como não podia, você não podia aumentar o preço do etanol porque o pessoal consumiu gasolina, né? Então você até estragou, teve até quebra de usineira e tudo mais, né? E todo esse problema com o usineiro, tudo mais, teve pouco investimento em cana, né? Então você tem o ciclo pendulando, né? Indo um pouco para o outro lado, né? Cara, etanol e a parte de commodities é um business que está muito, muito barato, que a gente gosta bastante, né? Acho que a gente perdeu bem no finalzinho aqui a conexão com ele, será? Foi isso mesmo, gente, que aconteceu? Não acredito, só para poder concluir aqui o pensamento que ele estava... Perdemos então o Daniel Delabé, mas a gente estava bem já no finalzinho. Eu já ia pedir as considerações finais dele aqui, né, já Rafa? estávamos já no fim do papo mesmo, né? Já são 5 horas e 3 minutos, mas fica aqui o nosso agradecimento ao grande Daniel aí que veio aí, expôs aí sua visão, a visão da Exportas aí sobre os ativos, enfim, muito bacana realmente ter esse papo com eles. Eu gosto bastante do Daniel, muita gente aqui do chat também gosta, aí é um cara super bacana a gente trazer aí um gestor bem legal pra gente ter aí de visão, né, enfim, de uma noção, né, macro, micro, alguns cases aí diferenciados, né, McDonald's América Latina, por exemplo, é um case diferenciado, a Adecoagro, mas também teve a Petrobras, enfim, muita coisa boa aí do nosso papo, né, Débora? Exatamente isso, Rafa. Deixa eu só dar uma atualizada aqui pro pessoal de como que a gente vai aqui com o Ibovespa. Deixa eu mudar aqui, tirar aqui pra gente ir pro nosso gráfico do Ibovespa. Olha só, 0,74% de alta agora, 107.647 pontos. Na variação aqui a gente tem, deixa eu mudar aqui para o nosso índice Bovespa, Cash 3 subindo 15,23%. Eu vou fazer uma posezinha assim, ó,
Porque o Rui das Neves disse que eu fico toda poderosa, que eu faço umas forças assim, quando eu boto a mão assim no bolso. Você tá fazendo isso pra eu crescer fico poderosa. arroba no Instagram que agora vai te segue. Aí eu disse pra ele assim, se Rui das Neves eu não tenho tamanho, então eu tenho que compensar de alguma forma essa ausência de tamanho do negócio. Então a gente faz uma pose, né, pra pelo menos parecer gente grande, Rui das Neves. Então é isso. Cash 3, olha lá, 15,23% de alta, BID 11 tá subindo 11,94%. BID 4, 10,33%, Banco Pan vem seguindo aí nessa alta de BID, né, colando e fazendo um bloquinho aí de bancos digitais em alta. Os bancões estão aí todos na queda, como a gente mostrou mais cedo para vocês. Local Web colando aqui em cash, olha lá. Daniel voltou? Então vamos para o Daniel concluir aqui o pensamento, né? Ele estava concluindo aí a resposta dele com a gente aqui. Daniel, consegue falar com a gente ainda? Consigo sim. Desculpa, eu estava falando de Adecoagro, né? Caiu no meio. Isso. Então, da Adecoagro, né? Quer dizer, essa geração etanol, superetanol, fazenda, né? Então tem o valor da terra que está subindo muito. Você tem o valor do etanol, nunca teve tão alto, né? Então o etanol entre safra é R$1,80, R$2, né? Tá em quando bateu quase R$4 agora. É uma geração de caixa dolarizada, né? Porque você tem o preço da commodity que é meio dolarizado. Então, quando você compara, a gente viu o IRR aqui em perto de 17%, né? Para a Adecoagro, né? Com os nossos modelos internos. Então, é muita gestão de caixa, né? Pensando que uma Treasury em dólares está rendendo aí para 10 anos 1,35, 1,40, né? Então a gente gosta, né? A gente gosta do ativo, a gente acha que é assimétrico. Você teve essa venda passiva por sair do índice, né? Que fez a ação cair quase 20% no mês passado, mas é uma ação que, eu acho que pode estar fácil aí, em torno de $12, né? Está em torno de $8 agora. Mês passado bateu aí dentro do mês 7,50, né? Fechou o mês a 7,81, que foi quando teve volume gigantesco da saída do índice, né? Então a gente gosta, a gente acha que é uma simetria muito, muito boa, né? Então você olha o portfólio em si, a gente gosta muito do real, né? Acho que o real está atrativo, a gente gosta do dinheiro 23, acha que pagar muito dinheiro aí, né? A gente tem o McDonald's que eu falei, a gente tem aí a Adecoagro, né? Hidrovias do Brasil, uma ação que fez o IPO a 8,60, está abaixo de R$3 faz pouco tempo, né? A Sequoia, caiu de R$30 para baixo de 10, né? Então você tem alguns postos de valor, né? Pocket value, assim, coisas que foram muito castigadas nessa correção do Brasil, né? A dispersão do movimento foi muito grande, né? Então você consegue dar uma peneirada, dar uma separada do joio do trigo aí e compor uma carteira que vai dar muito retorno. Show de bola, então. Agora sim, pensamento concluído aí, justo. Concluímos, então, agora justíssimo. Papo. Daniel, muito obrigado, por você ter vindo aqui ao Top News. Seja muito bem-vindo, não só aqui no Top News, como em toda a grade de programação da BMC News, tá certo? Tá certo, obrigado a vocês. Valeu. Até mais, até uma próxima, Daniel. E a gente continua por aqui no nosso giro de mercado, Rafa. O dólar fechou em baixa de 1,27%, cotado a 5,61%. Perto da mínima do dia, tá? A máxima foi de 5,67. Eu vou ficar acompanhando aqui ainda o dólar futuro. O dólar futuro está aqui a uma queda de 1,33% a 5,64. E o Bovespa subindo 0,86%, cotado a 107.779 pontos. O presidente Jair Bolsonaro estava num discurso ainda há pouco na assinatura de contratos do leilão 5G, Rafa. E o presidente falou que sobre a aprovação do André Mendonça lá para o STF, ele disse o seguinte, abre aspas, para quem é evangélico, a Constituição é a Bíblia, fecha aspas. Bolsonaro também criticou o passaporte da vacina, afirmando que isso seria uma coleira diante, né, da situação do que a gente já tem aqui no Brasil. A gente sabe que ele nunca foi muito favorável em algumas restrições a mais em relação ao coronavírus. Disse ainda que Médici foi um dos melhores presidentes do Brasil e que devemos encerrar o ano com um saldo positivo de 3 milhões de empregos. Exatamente. Bolsonaro estava lá participando desse evento de cerimônia de assinatura de contratos do leilão do 5G. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, foi eleita a personalidade do ano aí pela revista Time, né, 2021, aí depois de um mutirão de votos, enfim, né, voto popular. Então aí teve um mutirão aí de votos e ele venceu então aí o prêmio aí, né, personalidade do ano, Person of the Year, da revista Time aí 2021.
esse Person of the Year tem muita gente aleatória, né? Teve o Putin, já salvo engano, né? Teve a Malala, teve o Obama, teve o Trump. É uma loucura mesmo, mas aí ganhou, então, personalidade do ano aí de 2021, presidente Jair Bolsonaro aí no Brasil, né, Débora? Exatamente isso, viu, Rafa? Olha só, nas quedas a gente agora tem liderando as construtoras, hein? EZTEC e MRV. EZTEC está caindo 2,84%, MRV caindo 2,66%. Aí a gente tem logo em seguida Multiplan, né, que está caindo 2,62%. O setor de energia elétrica ainda continua e algumas elétricas ainda continuam também performando nessas quedas por enquanto, tá, Rafa? Deixa eu só dar uma atualizada de como está o mercado lá fora, lá nos Estados Unidos. A gente tinha um cenário positivo mais cedo e continua, tá? Dow Jones está subindo 1,5%, S&P 500 sobe 2,08%, enquanto o Nasdaq está subindo quase 3%, Rafa, 2,99% de alta agora para a Bolsa da Tecnologia. Lá fora. Exato. Petróleo, né, Brent, a gente tem aí fechando o dia no alta de 3,31%, WTI também alta de 3,73%, ou seja, dia bem de cenário positivo para as commodities. Né? E isso acabou refletindo também positivamente para a gente aqui no Brasil, né, Rafa, no nosso setor de petróleo. Você saiu bem hoje? Exatamente. Somente, acho que era a Vibra que estava na contramão, não, o 3R Petróleo que estava na contramão aí. Enalta subiu, Braskem, Petri 3, Petri 4, a Vibra Energia 1% de alta, Prio subindo 1,8%. Ou seja, Ibovespa está caminhando aí para mais um dia positivo, 4 dias consecutivos de alta para o Ibov. Olha lá, hein? Festa para esse povo aí, tem gente gostando? Do Ibov? Tem muita gente, né? Muita gente. O bilionário do RSS falando que eu sou comunista. Assim. Mas gente, Não, Pois é, né? Mas falo de mercado financeiro porque eu estou disfarçado, hein? Bilionário da RSS, é engraçado. Você começa essa piada no teu nome, hein? Mas agora Débora, trazendo inclusive mais informação sobre essa eleição da personalidade do ano, né? Da revista Time, né? Que é a votação popular, enfim. Uhum. Em segundo lugar ficou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? O Bolsonaro ganhou com 24% dos votos, cerca de 2,1 milhões de votos dados. Em segundo lugar ficou o ex-presidente Donald Trump, nos Estados Unidos. Em terceiro lugar ficou os profissionais de saúde que atuaram no combate da Covid-19, com 6,3% dos votos. Aí depois, em quarto lugar, ficou o russo Alexei Navalny, que é aquele ativista político que lá da Rússia, que tem suspeita que foi envenenado, enfim, com 6% dos votos eleitores. Que é considerado, inclusive, né, um opositor ao presidente lá da Rússia, o Vladimir Putin. E também, fechando o top 5 aí, os cientistas, em quinto lugar, né, os cientistas que ajudaram no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, aí, recebendo 5,3% dos votos, Débora. Exatamente isso. É isso, é um cenário aí que a gente continua acompanhando. A PEC dos precatórios, Rafa. O que tem? Tem notícia? Não aguento mais. Débora, vamos mudar de assunto. Não aguento. Vamos falar do Santos. Vamos falar do Santos, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais PEC, cara. Não dá. É sempre assim. Vamos lá. Vamos de PEC explicatórios. Eu não aguento mais falar de PEC explicatórios. É toda semana a gente faz PEC explicatório desde, olha, Rafa, desde só março. Você. Isso, gente. Maio. Entendeu? Não, semana que vem vai. Era maio. Junho agora vai. Ai, meu Deus do céu. Julho, você. Depois das férias vai, gente. Recesso vem aí e tal. Bom, a gente teve a história do Pacheco. Você viu alguma coisa nova? Não. Não? A queda... Não, gente. Os juros curtos, né? Acabaram se ajustando nessa expectativa aí do Copom, mas os longos aí estão caindo um pouco mais. Existe essa expectativa. A queda não foi, só não foi um pouco maior por causa da expectativa da PEC dos precatórios. Realmente ainda tem uma dúvida aí quanto sair agora ou não. Tá todo esse imbróglio aí dessa PEC voltando aí para o... Ele fala tão sério, gente, parece aquelas críticas que a gente... Eu, por um instante, por 2 segundos, ainda acreditei. Vamos falar você achou que eu tava dando um piti ao vivo? Não vou dar, acabou, não aguento mais. Eu fiz teatro. Débora, você também fez teatro. Você fez durante um tempo teatro. Você tem DRT, não tem? Ai, tenho, mas ok. Ei, Rafa. É que por essa eu não esperava, foi muito real. Ok, vamos. O lado bom daqui é isso, né, Débora? A gente vai aí...
Pelo menos para descontrair um pouco. Mas hoje está mais leve, hoje o dia está mais leve, fala a verdade, porque né? Muitas vezes, Débora, tem gente que até pergunta, né, por que vocês brincam tanto no Top News, né? Poxa, né? Não sei, deve ter gente que se pergunta. Gente, a gente vem aí de um dia inteiro acompanhando o mercado, né? A gente começa o dia já naquela... Vem atenção, de olho nas notícias e tudo mais. A gente vai chegando aqui, é mais ou menos aquela sensação de conclusão, assim, do dia. E não só isso, né, Débora? Tem que tentar aliviar também Tem muita coisa né? no mercado financeiro que é cíclica. Né? Por exemplo, Copom de 2 meses. Você vai ouvir sempre, a cobertura do Copom ela vai mudar conforme o cenário econômico. Mercado financeiro, dia a dia, pode ser um 0,1 para cima, 0,1 para baixo aí, que você tá lascado. Vai ser uma neutralidade. Então, se a gente for serião, acho que ninguém vai aguentar. A gente pode até tentar. Amanhã a gente vai tentar fazer um programa inteiro sério, Débora. A gente vai fazer aqui o dia do sério. Eu já adianto que não vai conseguir. Ô, Rafa, deixa eu só trazer uma última recomendação que eu estava dando uma olhada aqui. A XP está reduzindo o preço-alvo da Natura. O preço-alvo da Natura passou para a XP de R$ 63,00 para R$ 45,00. Mas eles continuam mantendo a recomendação de compra para a Natura, tá, gente? A revisão aí está incorporando os resultados do terceiro tri da companhia, o cenário macroeconômico do curto prazo, que está bem mais desafiador, e uma abordagem mais cautelosa em relação às projeções da companhia. Lembrando, gente, como eu falei para vocês, hoje de manhã até comentei sobre isso. Natura, inclusive, foi o papel que mais acumulou perda realmente no mês de novembro, né? Se a gente for olhar o mês inteiro. Deixa eu só trazer aqui como que está o varejo para a gente ver Natura nesse momento. Mas no final das contas, olha só, Natura está subindo hoje 1,35%. Houve essa redução, então, da recomendação da XP, mas ainda eles estão mantendo a recomendação de compra para o ativo para Natura, viu, Rafa? Show de bola, então. A galera aqui tá rindo aqui. Olha lá, Maria França falando aqui, bom humor alivia as pressões. Exatamente, ó. Moisés Henriques aqui veio com um comentário muito bom. Natura muito boilhada, ela é muito boa, mas ainda tá cara. A opinião aqui do bilionário que tá aqui RSS. falando. Não, mas veio também o Moisés aqui falando que tá mais fácil o Botafogo ser campeão da Libertadores do que essa PEC sair. Um beijo para toda a torcida aí do Botafogo, que tá subindo, hein? Voltou pra Série A aí, Botafogo campeão. Desde 1910, é isso? Eu não lembro do hino completo, perdão. Bom, o Rui das Neves falando, Rafael, você é show, um beijo. Para você, mas um beijo para você também, Rui das Neves. Enfim, vamos, Débora? Será que o Marcos Muja... Vamos lá para poder a gente começar nossas análises gráficas, gente. A gente vai começar agora. Eu ia chamar, gente, mas aí o pessoal tá aqui apressando. Calma, pessoal, calma. O pessoal da produção tá assim apressar. Análises gráficas, vocês gostam disso e nós sabemos. Mas ficamos aqui de olho no que vocês estão pedindo, né? Então, comecem aí os pedidos, Podem deixar os stickers aí, as empresas que vocês querem que a gente analise. Lembrando que a gente está partindo aí para um quarto dia de alta aí desse Bovespa. A gente vai começar pedindo para ele, claro, dar uma analisada aí, né, no Ibovespa, né, Rafa? Já tem o especulador perguntando assim, varejo deu uma sobrevivida? Eu não sei não, hein? Vamos saber com o Marcos então. Marcos Moro, novamente muito bem-vindo aqui para o Top News. Muito obrigada aí, Marcos. Que foi isso, Rafa? Tava avisando pro Gabriel estava tentando me falar alguma coisa, eu falei, me manda no WhatsApp que eu consigo ler, eu não consigo, não sei, ou fala no ponto. Aí eu tava aqui, aí do nada veio o corte, eu assim... Eu vi pela visão periférica aqui o Rafael só fazendo um negócio assim, tava avisando aqui nada. O nosso grande... Marcos Tudo bom, tá aqui com a gente, Marcos, boa tarde, obrigada, desconsidera... Não, mas o Marcos já tá acostumado, eu sou um maluco, o Marcos sabe disso. Acontece. Marcos, hoje a gente não vai falar de futebol. Bom, boa tarde. Hoje a gente não vai falar de futebol, Marcos. Fica tranquilo que a gente não vai falar do seu Flamengo, que perdeu pro meu Santos de 1-0 ontem, com o gol do Marcos Leonardo, com o Gabigol errando um pênalti na trave direita. Enfim, vamos falar de Bovespa? Não valia nada. Nem ouve. Boa tarde para todo mundo, pessoal. Muito bem, Marcos. Seguinte, Ibovespa... com rebaixamento, nem deu papo. Ibovespa, quarto dia seguido de alta. A gente pode cantar bola aí, que vai vir quinto, sexto, agora segue recuperando esse gráfico aí ou... Não, voo de galinha isso aí. Vamos lá. Eu tenho uma boa e uma má notícia, né? Então, de novo, boa tarde para todo mundo, prazer estar aqui mais uma vez. Deixa eu compartilhar minha tela, vamos colocar o gráfico, porque os gráficos falam por mim. Então, vamos lá. Ibov na tela para vocês, Ibov... 1D, então é o gráfico do Ibovespa, 1D de um dia. Cada barrinha dessa significa um dia. Sempre faço
esse comentário do pessoal que está chegando agora, né? Nunca viu um gráfico, nunca escutou. Enfim, o que a gente estava vendo, né? Tendência claríssima de baixa, desde junho, né? Tendência de baixa, pivô de baixo, topos mais baixos, cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos, aqui representado com essa ferramenta, que é um detector de topos e fundos, então T de topo, F de fundo, e a gente viu nos últimos 4 dias 2 coisas importantes. A primeira, um rompimento de uma resistência, essa linha aqui, na casa dos 105.700 pontos. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, na verdade são 3. Segunda coisa importante, tem aqui essa linha inclinada para baixo, que também é chamada de LTB, linha de tendência de baixa, que conecta topos. Então, tem um rompimento dela, também é um sinal altista. Então, rompeu uma resistência, rompeu uma LTB, agora vem a parte ruim, ou talvez, no mínimo, para prestar atenção. Bateu hoje certinho numa resistência na casa dos 108.700 pontos, mais ou menos, formado por um topo anterior, por fundos anteriores. Então, uma resistência muito clara. Parece ter sentido a resistência. Quer dizer que amanhã vai cair? Não, só estou dizendo que testou uma resistência, e se romper essa resistência, fica mais interessante ainda. Aí eu fico mais altista ainda, tá? Mas eu já fiquei mais animado com essas 2 outras informações. Rompeu uma resistência abaixo, 105.600, 700 pontos, e rompeu uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Agora, tem 4 dias consecutivos de alta. Tem pressão compradora? Tem força para continuar subindo? Eu acho que pode ser. Pode ser que sim. Só fiquem atentos a esse ponto. Se eu estivesse posicionado, talvez eu já tivesse diminuído parte da minha posição por causa dessa resistência. É só um sinal de alerta. Tá bom? Agora, rompendo esse patamar dos 108.500, 108.600 pontos mais ou menos, né? Lembrando que é uma região de resistência, não é um ponto exato, eu acho que fica mais interessante. E se a gente olhar num gráfico, porque subiu reto, né? Num gráfico diário. Num gráfico de 60 minutos, a gente vê aquele famoso pivô de alta, que é um primeiro zigue-zague ascendente. Fundo, topo, um fundo mais alto que o anterior, e aqui quando rompeu esse patamar, mais ou menos aqui na casa dos 103.900, 103.800 pontos, fez aqui um pivô de alta. Então, nos 60 minutos tem pivô de alta. Acho que o cenário está muito mais bonito que das últimas vezes, tá bom? Pode ter, claro, a ver com várias notícias e fatores externos, né? Notícias da China, a doença, a nova variante não é tão grave, parece, quanto estavam pintando, o mercado está reagindo de forma positiva, tem um final de ano que os gestores querem entregar resultados, podem estar indo às compras também para fazer subir a cota dos fundos, tem um monte de coisa aí, enfim. Eu acho que se estou mais altista, estou mais otimista, e se romper esse patamar que eu mencionei, fico ainda mais otimista, tá? Tem bastante upside, lembrando que caiu 30 mil pontos, né? Então, tem bastante upside. Perfeito, então. Debs, vamos começar então aqui com os tickers. Bom, pelo que eu vi aqui, o primeiro ticker veio do bilionário da União Soviética, perguntando sobre Vibra Energia, VVBR3. Se o... VVBR3, vamos lá, eu acho que eu nunca olhei esse gráfico, vamos ver. VVBR3, sempre uma novidade. VVBR3, um gráfico confuso, está na tela. É BR distribuidora, né? Antiga BRDT, né? Verdade. Não liguei o nome à pessoa. Mas a gente está vendo um gráfico não muito bonito, né, com topos cada vez mais baixos, fez fundo aqui, fez até um zigue-zague ascendente, depois voltou a cair. Não está bonito, não tá, assim, eu não gosto muito desse cenário aqui. Subiu, caiu, andou de lado, não tem muita direção, eu diria que a tendência é indefinida, não me diz muita coisa, não vejo muito gatilho, talvez, né, aqui anteontem rompendo, anteontem não, porque hoje é terça, né, e rompeu essa mínima aqui nesse dia, na sexta-feira, um sinal mais altista, está subindo aos pouquinhos por aqui, ok, mas eu não acho o gráfico muito claro de se enxergar alguma coisa. Vamos ver no semanal? O semanal às vezes clareia as coisas, né? E o semanal, semana atual, rompendo a máxima da semana anterior, pode ser um gatilho, é um setup possível, tá? Então, notem que no semanal também está meio que congestionado, 2 semanas de alta, 2 de baixas, uma lateral. Semana atual, rompendo a máxima da semana passada, que está coincidindo com a máxima da semana atual também, pode ser um gatilho de entrada, tá?
Perfeito, então. Bom... Ainda ele também está pedindo Raizen, né? Isso, Raizen. Raizen RAIZ4. Raizen. Isso. Também uma cara parecida, né? Não tem nem muito histórico, né? É uma empresa do grupo Cosan, não tem o IPO, né? Tem pouco tempo, isso, o gráfico está bem curto aqui. Tem, portanto, um sinal também não muito claro. Eu acho que tem um gatilho bem claro, sim, né? Aqui um rompimento desta resistência na casa de 6,8, 6,10 pode abrir espaço para maiores altas. Se romper esse patamar, eu acho bem interessante. Pode estar formando o chamado fundo duplo, ou W. Você quer enxergar um W aqui? Está faltando uma nova perna aqui do W, né? Agora, só é W quando romper esta resistência. Então, atenção, esse rompimento dos 6,8, 6,10, que pode gerar um gatilho interessante. Hoje, entrou muita pressão vendedora, mas se recuperou. Essa longa sombra inferior no candle significa entrada de pressão compradora. Os comprados estão equilibrando o jogo e é um sinal mais altista, um candle altista, um martelo. Rompendo esse patamar aqui, eu acho que é uma compra interessante. O gráfico para ficar de olho. Perfeito, então. Bom, depois de Raizen, aí veio o Helder aqui embaixo perguntando Klabin 11, KLBN 11, por favor. KLBN 11 poderia ser o ticker de quem, ou Débora? Oi? O KLBN 11 poderia ser ticker de qual banda? Não, você não vai dizer isso. KLB? Você não vai dizer isso. Você gostava de KLB ou Marcos Moore? Não, ele tem bom gosto. Não gostava. Onde anda a KLB, hein? Não gostava, não. Por onde anda? Bom, vamos que vamos. KLB não é daquele vocalista que começou a carreira solo? Ferry? Não, Ferry é outro, mas enfim. Ih, que parada. Olha no Google aí alguém. Bom, Não, enfim, não, Ferry é outro. Mas vamos lá, KLBN 11. Eu estava achando que ia vir uma sigla de um colega chamado Kleber Nogueira. Eu estava pensando numa bobagem dessa que vinha, mas pode ser. Não, mas eu acho que Vamos lá, KLBN 11, Klabin. KLB, eu acho que era o Leonardo, o Bruno e o Franco, eu NX, acho. E tinha o Kiko. E tinha o Kiko. Confundi com o NX, Acho que enfim, vamos lá. Eu acho que eu confundi com o NX0, mas vamos lá. Estou vendo um papel interessante, né? Deixa eu só até mudar aqui. Gráfico mais altista, né? Está com tendência de alta já, topos e fundos ascendentes recentemente, rompeu resistências. Gráfico mais interessante, mais altista esse gráfico, né? Principalmente aqui nesse patamar aqui, quando rompeu essa resistência. Para mim, um pouquinho esticado, tá? Para uma compra de swing trade. Por que eu acho isso? Se a gente pegar aqui, tá junto da Bollinger Superior, tá? Lembrando que a banda de Bollinger, normalmente os preços ficam contidos 90%, 95% do tempo dentro das bandas, banda inferior e banda superior. E aqui no meio uma banda central, média móvel de 20 também. Então, em cima da banda superior, para mim esticado, isso é um sinal esticado. Está longe da média móvel de 20 ou banda central, novo esticado, eu não entraria. Se eu estivesse comprado, se nosso amigo ou amiga, não lembro quem foi, mas se tiver comprado, eu cuidaria de apertar stop. Tá? Para uma entrada agora, para mim não está dentro dos meus setups. Acho que um eventual pullback até a região dos R$24 pode ser um ponto interessante. Eu não faria isso agora. Enquanto só pedir licença para vocês, enquanto vocês não pedem os outros stickers aí, deixa eu só... às vezes eu esqueço de falar um negócio tipo de ativo que eu adoro olhar, adoro comentar, que são as agrícolas, né? Que eu sempre comento, pessoal. O negócio não está muito no radar dos investidores, normalmente a gente olha só ações e tal, mas para quem está um pouco mais de tempo no mercado, eu acho que tem que olhar muito de perto as agrícolas, né? Então, estou com o gráfico do milho, contrato F22 vence em janeiro do ano que vem. Olha que gráfico bonito, né? Direcional, olha os últimos dias de alta. Já esticado, né? Aquilo que eu falei, junto à Bollinger Superior, longe da média móvel de 20 ou banda central, hoje formando um doji, que é um candle de indecisão. Mas eu estou aqui para mostrar que é um ativo também interessante, alavancado, é um contrato futuro. Então, para o pessoal ficar de olho nas agrícolas. Então, milho especialmente. E a outra, só para eu abrir espaço para o pessoal pedir mais tickers, eu vou falar do boi também, que também faz um movimento bem bonito
bem direcional, vem recuando nos últimos dias, mas já fez um movimento altista bem interessante também. Então, pessoal, para ampliar o leque aí de opções, atenção às agrícolas, são muito direcionais, não tem correlação com o Ibovespa, elas são alavancadas. Então, fica a dica aí para o pessoal ter atenção a esses dois ativos, boi e milho. Boi e milho, então. Aí. Maravilha. Bom. Olha só, vamos lá, depois de Klabin, a Gisela tá pedindo para dar uma olhadinha em BID4 e EZTEC. Vamos começar por BID? Vem Gisela Marchiori, um beijo, aí acompanha a gente todo dia, inclusive. Exato. Um beijo para Gisela Marchiori também. Então, BID4, gráfico bonito, direcional, só que está para baixo, né? Tá bem baixista ainda. Então, topos cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos, tendência de baixa claríssima. Para os comprados é um ativo mais difícil de operar, né, já que a tendência ela é de baixa. Agora, fez um candle aqui, que não é o meu candle favorito, mas é um martelo invertido, esse candle aqui que eu estou assinalando. Hoje rompe máxima de ontem e de sexta. É um sinal mais altista hoje, tá? É uma entrada mais agressiva, visto que a tendência ainda é de baixa. Seria um trade contra a tendência. Se a tendência é de baixa eu estou comprando, estou tradando contra a tendência, né? Então, mas de qualquer modo, é um sinal mais altista esse rompimento da máxima de ontem. E vamos olhar o semanal, ver se no semanal tem um sinal mais claro. Olha que bonito gráfico, né? No semanal. Uma queda de várias semanas, vários meses, na verdade. Semana atual está no início da semana ainda, hoje é terça-feira, querendo formar um padrão mais altista, pode ser uma Arami de alta aqui, e estaria teoricamente entrada semana que vem rompendo a máxima da atual. Agora, pode a semana atual, que é esta verdinha aqui, que eu estou com o cursor em cima, romper a máxima da semana passada, 13,2, 13,5 mais ou menos, seria comprador dentro desse meu setup. É um sinal que eu gosto, usando o gráfico semanal. Tá? E outro ativo que ela pediu foi a EZTEC, né? ZTC3. Vamos começar pelo sinal, já que está na tela. Olha que queda bem aguda. O papel custava 45 e muito. Agora está custando 19, né? Caiu mais de 50%. No semanal, a vantagem é que te livra de entrada. Se até teria uma entrada aqui, eu teria entrado fácil aqui nesse candle, rompendo a máxima de um candle altista da semana anterior, ter sido estopado. Faz parte do jogo, é assim mesmo, né? E depois um sinal mais altista aqui e talvez semana atual rompendo a máxima da semana passada, voltando a romper a máxima da semana passada na casa dos 20 e 30. Pode ser um gatilho para position trade, né? Quando eu falo position, eu estou falando de gráfico semanal. E no gráfico diário, EZTEC, também uma tendência de baixa, topos cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos, mas um repique de alta dentro de uma tendência de baixa, ou seja, até parecido com o Ibov um pouquinho, né? 3 dias de alta, hoje um padrão mais baixista. Está formando hoje um padrão baixista de candle chamado engolfo de baixa. E eu não compraria agora, visto que subiu 3 dias, está formando um candle baixista, gostaria de ver um recuo e uma nova sinalização altista para swing trade. E é bem importante a gente notar que às vezes a gente vê um sinal de compra no semanal e vê um de venda no diário. E faz parte, é assim mesmo. Não está errado, acontece, porque os tempos gráficos eles são diferentes. Então, no diário, eu estou muito mais propenso para uma venda, no semanal, atento para uma compra. Tá? E aí vai do trader escolher o tempo gráfico que ele quer operar. Show de bola, então, aí, EZTEC, então, para a grande Gisela que nos acompanha. O Vitor Silva Pereira mandou 2 mensagens, Débora, ele mandou. Boa tarde, programa show de bola, parabéns, muito obrigado, Vitor. E também pediu WIS. É WIS ou WIS, o Debs? WIZS3. É WIS. WIS. Então, WIS. WIS está em queda, hein? Então, está em queda, né? A tendência de baixa, né? Aqueles topos cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos, claramente tendência de queda, não parou de cair ainda, né? Não tem nenhum pivô de alta, não tem nenhuma reversão para alta, tendência de baixa. Onde tem gatilho, seguindo os meus setups? Eu acho que tem um gatilho aqui, se romper 8,90 mais ou menos. Por quê? Talvez congestione aqui nesse patamar atual,
dá um pouco mais de zoom, talvez congestione por aqui, começa a subir lentamente e rompe esses 8,90 mais ou menos. E aí eu seria mais altista para esse ativo, eu estaria mais otimista em relação a esse ativo, né? É uma possível mudança de tendência, de baixa para alta. Então, atenção a esse gatilho aí, o IS3. Se a gente olhar no semanal, né, e eu sempre, olha que bonito, olha que gráfico direcional, né? Olha como é que subiu reto, caiu que nem um tijolo. É o tipo de gráfico que eu gosto, tá? Por quê? Porque subiu não, porque ele é direcional, tá? Mesmo que ele caia bastante, o fato dele ter direção, para mim, é o mais importante aqui, porque eu posso operar short, né? Eu posso operar vendido, descoberto. Então, no semanal, que eu recomendo fortemente para quem está começando, alongar os tempos operacionais, eu vejo um candle de indecisão, pequeno candle, pode ser uma estrela, isso aqui, um arame de alta, enfim, está muito cedo ainda, né? Estamos na terça-feira ainda, então não está formada a semana, mas é para ficar de olho. Talvez semana atual rompendo, semana passada, mas principalmente semana que vem, rompendo a máxima da semana atual, pode ser sim um gatilho de entrada interessante. Por que eu vou esperar esse gatilho? Não posso comprar agora? Pode comprar, mas assim, para mim, você estaria comprando com cabeça de investidor, não de trader, né? O trader, pelo menos na minha forma de operar, eu espero parar de cair e começar a subir para pensar em comprar, tá? Eu não gosto de tentar pegar a faca caindo, eu não tento adivinhar fundo. Para mim não marcou fundo ainda. Show de bola, então, aí, o IS, aí para o cliente Vitor Silva Pereira, o Vinícius Portelo pedindo Banco do Brasil Seguridade, BBSE3, por favor. O Marcos. Vamos lá, BBSE3. Então, bonito no semanal, já estou com o semanal aqui. Então, olha que gráfico também direcional, olha que bonito o gráfico, né? Caiu pesado, subiu em linha reta e voltou uma nova pernada de queda, tá? Ativo bem interessante realmente de se operar, a gente consegue ver movimentos direcionais e quando está caindo você não precisa esperar parar de cair e começar a subir para pensar numa compra, depois embica para baixo de novo, vende, recompra aqui embaixo. Se você só sabe operar na compra, é absolutamente normal, só saber operar na compra, tá? Vender a descoberta é contra-intuitivo, a gente já cresceu escutando que só ganha dinheiro na bolsa com a ação caindo. Não, a gente consegue ganhar dinheiro na bolsa com a ação subindo. A gente escutou isso, a ação valorizou, só assim que se ganha dinheiro. Não, a ação pode desvalorizar e você ganha dinheiro se você estiver na ponta da venda, tá? Então, eu não vejo nenhum sinal, vai trabalhando aí perto da mínima da semana, tem 3 semanas de queda, por enquanto a semana atual também um movimento mais baixista. Eu gostaria de ver parar de cair e começar a subir, né, com um candle qualquer, rompendo a máxima do candle da semana anterior, como aqui, a gente viu aqui mais recentemente. Então, esse é o sinal que eu quero enxergar nas próximas semanas, tá? Tem muita gente, aqui vale até colocar, tem muita gente que gosta de operar usando Fibonacci, né, aquela famosa retração de Fibonacci. Eu, particularmente, eu não gosto, eu já usei e não gosto mais. Mas é mais ou menos isso, você conecta, tem essa ferramenta em quase todo o programa gráfico, né? Fibonacci, retração de Fibonacci, ou projeção. A gente conecta um fundo até o topo e usa as sombras, usa as máximas e mínimas, e a gente consegue ver esse ativo batendo numa retração de 62%, que na casa dos 20 e 30, que é aqui, bateu e voltou a subir. É a retração mais forte que tem, 62%. E aí, é um sinal de suporte. Só para mim falta parar de cair e começar a subir. Mas só para ilustrar, tem gente que adora, né? E quem viu Código da Vinci, leu o livro, ou viu o filme, sabe das retrações de projeção áurea, né? Número áureo, alguma coisa parecida com isso, que tem a ver com Fibonacci, né? Que é uma teoria de um matemático importante que diz a respeito das proporções que estão presentes na natureza. Tá? Então, as proporções do corpo do ser humano, de concha, de colmeia, das pirâmides, das colunas gregas, existe essa proporção na natureza. Então, é só uma curiosidade, né? Mas tem gente que gosta muito de operar assim, não é o meu estilo, mas é só eu vi que esse gráfico parecia encaixar, então é aquele gráfico bom para explicar, tá? Está numa retração de 62% de fio,
para mim não é o bastante, eu espero parar de cair e começar a subir para pensar em comprar. Tá? E falei tanto no semanal, vamos falar no diário para não esquecer. Fez fundo, né? Fez um movimento de queda bem agudo, fez fundo, começou a subir, aqui um padrão mais altista, né? O F de fundo, para mim aqui teria sido a compra, e hoje muito perto do gatilho de compra. Então, o que eu acho? Quem não comprou aqui está tendo chance de comprar atrasado. E o stop para mim está curto, né? Abaixo da mínima desse dia aqui, por exemplo. Então, eu acho que tem não é um sinal bonito atual, é feio, tá? O gráfico de hoje é feio, mas ele está no mesmo, o candle de hoje é feio, mas ele está no mesmo patamar de que eu seria comprador na sexta-feira. Então, se eu não tenho medo do stop, uma entrada atrasada, com stop claro, não vejo problema. Até porque, se eu tenho um stop curto, eu tenho uma relação risco-retorno normalmente interessante. Digamos que eu compre agora, eu não estou mandando ninguém comprar, estou só explicando, né? Você tem aí 1% de queda, de stop, né? 1% de stop, você pode projetar um ganho de 3%. Ou seja, você tem uma relação risco-retorno de 3 para 1. Se eu ganhar, eu ganho 3. Se eu perder, eu perco 1. Então, essa relação ela é tão positiva que eu posso fazer 100 trades, acertar 50, errar 50 e ainda assim ganhar dinheiro. Por quê? Isso talvez seja a coisa mais importante para o trader. Quando eu acerto, eu ganho 3. Quando eu erro, eu perco 1. Então, eu posso acertar metade dos meus trades e ainda assim ganhar dinheiro, né? Eu acho que isso aí chama controle de risco e, principalmente, relação risco-retorno, expectativa matemática, enfim. Tem tudo a ver com uma forma bem correta de operar. Perfeito, então. Aí. Agora do Moisés, né? Isso, Rafa, Taesa? Taesa, deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. Taesa 11. Taesa 11. Eu agora estou em São Paulo, já estou falando E, né? VGE. Estou acostumando a falar E. Olha que gráfico bonito aqui. Rolê, né? O Rio é rolê. Rolê. Enfim, está em cima de uma resistência, né? O ativo deu uma esticada, está bem esticado. Se a gente botar aqui Bollinger, vocês vão ver que está junto à Bollinger superior, em cima de uma resistência na casa aqui dos 36,70 mais ou menos. Candle de hoje bem baixista, bem pesado, um recuo bem forte, perdeu a mínima de ontem. Eu seria muito vendedor hoje ao perder a mínima de ontem. Olha que setup interessante esse, né? Um dos setups que eu mais gosto. Lembra que eu falei que banda de Bollinger normalmente cerca os preços 90%, 95% do tempo? Então os preços ficam contidos ali como se fosse uma cerca realmente, né? Uma represa para cima e para baixo. E quando os candles extrapolam esses limites, essas bandas, como aconteceu ontem, é um sinal de você operar contra a tendência. O candle de ontem é totalmente fora da Bollinger superior, 2, um candle muito baixista, tá? Quase uma chute em chave cadente, e 3, longe da banda central ou média móvel de 20. Para mim, dentro dos meus critérios para um trade contra a tendência. E uma venda hoje, perdendo a mínima de ontem, teria sido do gatilho. Agora, andou um pouquinho. Para mim, andou bastante já, né? Para um swing trade, você deixar 1,5% na mesa, 1,5% na mesa, talvez seja muito, tá? Mas só para explicar que numa próxima situação assim, é um setup que eu gosto bastante, tá? Tem gente que chama de fechou fora, fechou dentro, tá? Mas para mim é um trade de distorção, né? Porque está esticado demais, forma candle fora da Bollinger superior e está longe da média móvel de 20. Então é um trade de retorno média também. Então se eu estivesse comprado, eu já teria estopado hoje, perdendo a mínima de ontem. Se eu estivesse de fora, eu agora guardaria um candle altista perto das médias, ou da média de 9, essa em verde, ou média de rosa, média de 20, que é a rosa. Então, atenção a algum movimento mais altista nesse patamar, mais ou menos. Papel para ficar de olho, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Depois veio aqui o Fernando Prado pedindo a ZEV4. Azevedo e Travassos. Eu não lembro se ainda está em RJ, né? Também. Azevedo estava em RJ, né? Em recuperação judicial. Nunca... Não, na verdade, eu confesso que eu nunca olhei esse ativo também. Eu não sei nem o que faz essa empresa, mas tá bem pesada a queda, né? Deixa eu botar um gráfico
mais limpo aqui. Então, topos cada vez mais baixos, tendência de baixa, fundos cada vez mais baixos também. A gente vê um papel parecido com esse, né? Mas não lembro qual, mas está voltando a subir aos pouquinhos. Hoje rompe a máxima de ontem e de sexta-feira, um gatilho de entrada contra a tendência. Acho um trade agressivo, porém possível. Esse movimento de hoje, rompendo a máxima de ontem, sim, é um possível gatilho de compra. Embute um risco maior porque a tendência ela é de baixa. Está em cima da média móvel de 20, também disso já me afastaria desse trade. Não é um trade de distorção, né? Então eu não faria nada, ficaria de fora. E se a gente olhar o semanal, vamos ver se o semanal tem... Que gráfico confuso, né? As quedas pesadas nas altas fortes também. Eu não sei nem se tem muita liquidez ativa. Mas enfim, no semanal a gente consegue ver um movimento bem baixista. Eu teria visto um ganho, um gatilho de compra neste aqui que eu estou assinalando, rompendo a máxima do anterior, teria comprado aqui, teria sido estopado 2 semanas depois. Faz parte do jogo. Tá? Agora, mesma coisa, talvez a semana atual, rompendo a máxima da semana passada em 3,15, seja um novo gatilho de entrada para position trade. Tá? Semanal, um S é uma semana. Então, atenção, no gráfico semanal pode ter alguma oportunidade, sim. Só vale a pena realmente ver se esse ativo aqui tem liquidez, né? Deixa eu só olhar. É baixíssima liquidez. Negocia 1 milhão por dia. É bem pouquinho. Deixa eu ver se eu estou errado. Então, é bem pouquinho. É uma 600 mil negociado ontem. Então, é muita atenção esse tipo de ativo sem liquidez. Tá? Olha como perdeu liquidez. É importante ter esse olhar também, né? Olha aqui a barra de volume aqui embaixo. Olha como vem decrescendo. Olha a média móvel, que é a linha azul, como vem caindo. Vem perdendo liquidez. Não sei o que tem por trás. Né? Você falou que estava em liquidação, recuperação judicial. Né? Pode ser isso. Então, muita atenção. Ativos com baixa liquidez. Só usando aqui também uma ferramenta que eu gosto de mostrar, que é o High Low Activator, que é essa escadinha verde e vermelha. Né? Isso aqui é um gatilho de compra. O High Low, essa escadinha está vermelha, fica verde, como hoje, é compra. Então, tá verde, fica vermelho, é venda. Tá vermelho, fica verde, é compra. Então, é isso. Eu ficaria fora desse ativo por causa da liquidez, mas tá dentro dos meus setups, sim. Show de bola, então, a ZEV4 aí pro grande Fernando. Depois a gente tem o Luiz Angelelli, é isso? Tá pedindo Cosan 3. Foi, acho que Cosan, não, é SAN3, é Cosan, é isso? Ou eu tô muito... Como é que é? CSAN3. Cosan, né? CSAN3 é Cosan, É Cosan, é isso mesmo. Não me... O A pelo N aqui. Então é Cosan mesmo. Deixa eu só botar um gráfico mais limpo aqui. Então, Cosan no gráfico diário. Faz um zigue-zague ascendente, né? Vocês conseguem enxergar um pivôzinho de alta, né? Não tá nem essa ferramenta aqui de topo de fundo, nem tá marcando esse topinho aqui, mas para mim é um topo. Então fez fundo, topo aqui, novo fundo, 2 dias depois, e rompeu esse patamar. Eu faria esta marcação aqui de uma resistência rompida, 21,90. Tem gente que usa a sombra, para mim não, para mim eu tento conectar o maior número possível de pontos, para mim eu botaria a resistência aqui em 21,90. Rompeu sexta-feira até quinta, na quinta rompeu, sexta confirmou, hoje fazendo pullback. Ativo interessante para ficar de olho. Uma compra no momento atual é ruim, não, em cima de uma antiga resistência que agora age como suporte, né? Aquele famoso princípio da bipolaridade que eu sempre falo aqui. Então, uma compra agora pode fazer sentido com stop curto. Talvez quem queira mais segurança, um pouco mais de informação, um pouco mais de certeza na entrada, o rompimento amanhã da máxima de hoje pode ser esse gatilho também. Aí fica a critério de cada um. Mas, sim, esse pullback é um movimento importante dentro da análise técnica. Perfeito, então, aí, CSAN, então aí pro... Quem foi que pediu, Débora? Quem tinha pedido foi o Luiz Angelelli, é isso? Depois tem um Atílio pedindo o Bradespar. Então vamos lá, BRAP 4. Vou imaginar que é BRAP 4, não BRAP 3. BRAP isso. 4. A holding
que controla a Vale, entre outras. O gráfico bem, como eu sempre falo, né, Vale e sua irmã, a BRAP, que tem um gráfico muito, muito parecido, elas são as rainhas do gap, né? Olha a quantidade de gap. Gap é esse buraco aqui, né? Onde não tem negociação. Gap aqui em cima, gap, né? Tem gap aqui, tem um monte de gap pelo caminho. Então, é um ativo que eu acho mais difícil de operar por causa desses gaps todos. Mas a gente vê um movimento altista, né? Parece até ter formado de novo. Olha um W formado, vou pegar emprestado aqui essa linha, um fundo duplo ou W. Deixa eu botar aqui uma outra linha aqui só para ficar mais claro para o pessoal. Conseguem ver aqui um W? Então, é um fundo duplo. Quando rompeu este patamar de 48,30, mais ou menos, formou o tal do W, fundo duplo, um padrão gráfico interessante, exatamente num desses candles aqui. Este aqui foi o melhor deles, porque é o pullback, né? Rompeu esta resistência, fez um retorno, fez um candle altista em cima de um suporte, que era a antiga resistência rompida, e começou a subir. Então, uma entrada num desses 3 candles aqui teria sido perfeito. Agora, para mim, esticado já. Se eu estivesse comprado, cuidaria apenas de ajustar stop. Até porque os preços estão em cima da Bollinger Superior, né? Para mim, uma compra agora não faz sentido. Longe da média móvel de 20, eu estaria apenas preocupado em ajustar stop numa operação de swing trade usando o gráfico diário. Tá bom? No gráfico semanal, vamos ver se não trava aqui. Bom, no gráfico semanal, a gente vê uma entrada nas últimas semanas, semana retrasada teria uma entrada interessante, rompendo a máxima das semanas anteriores. Agora, para mim, um pouco esticado já a entrada no semanal. Então, eu aguardaria talvez um recuo até os 49 e pouco, para entrar, tá? E não tem o drama de, não peguei esse trade, tá bom, tem muitos outros ativos para entrar. Eu tento não entrar atrasado, né? Eu tento segurar a ansiedade e quando a oportunidade passa por mim, eu não pego, ok, eu vou buscar outra. Então é o caso. Para mim, tanto no gráfico diário como no gráfico semanal, andou demais. Dá uma entrada agora. Maravilha. O Marcos Mancini está pedindo 1.003. 1.003. MILS3. Não, desculpa. Mills assim ou mil de refeição? Isso, de comida, é isso. Então, vamos lá. 1.003. Gráfico diário, deixa eu botar aqui uma tela mais limpa. É aquilo, né? Topos cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos, tendência de baixa. O que a gente viu nos últimos dias é um repique de alta dentro de uma tendência de baixa. Parece ter sentido este antigo suporte perdido, né? Aqui, sentido agora como resistência. Está formando hoje um candle baixista. Minha expectativa nos próximos dias é de queda para esse ativo em função do candle atual. Tá? Então, eu não faria nada nesse momento. Guardaria um sinal mais altista para comprar. Tá? Olhando no gráfico semanal, vamos ver se a gente consegue enxergar algo melhor. Né? Vem de uma queda. E, de novo, semana atual, rompendo a máxima da semana passada, eu posso ser mais comprador, posso ficar mais otimista com esse ativo. É um gatilho para mim. Então, eu acho que no semanal tem uma chance maior de dar entrada do que no diário. Mas, de novo, a gente olhando uma foto mais maior, né, mais ampliada, mais longa, a gente vê meses aí ela andando para baixo, né, ela recuando. E aí a gente pode sim tentar um gatilho, uma entrada aí na semana atual, rompendo a máxima da semana passada. Tá? E muita gente me pergunta isso, mas a semana ontem rompeu a máxima. Para mim, no gráfico semanal, acontecer isso numa segunda-feira é muito ruim. Tá? O início de semana, eu espero mais para o meio, quarta-feira em diante, para tomar uma decisão dessa. Mas eu esperei quarta, o papel andou. Tá bom, ele foi embora e foi sem mim, faz parte do jogo. Tá? Mas eu prefiro ter esse tipo de cuidado e não tentar entrar para position trade, né, usando o gráfico semanal, no iníciozinho da semana. Então, de novo, um retorno, um rompimento da máxima da semana passada, a partir de amanhã, pode ser que aconteça isso, seria assim um gatilho para position trade. Perfeito. Maravilha. Então. Vamos só para uma saideira? Dá tempo de ir? Só mais um inha? Saideira? Só um inha, só para poder terminar aqui. Helder pediu Gerdau Metalúrgica.
Vamos lá. GGBR4. Só pra gente encerrar. A metalúrgica é igual. Vamos. Isso mesmo. Metalúrgica acho que é igual, né? Gerdau é siderurgia, então vamos de igual. Igual 4, que tem um gráfico muito parecido com o GGBR4, né? Então, igual, né? As commodities andando nos últimos dias, igual 4 faz um movimento para cima, para baixo, um novo para cima, um recuo bem agudo e uma nova alta, tá? Um gráfico até, esse gap, até lembro que em Brap a gente viu um gap nesse mesmo dia, tá? As commodities têm comportamentos muito parecidos, CSN, Gerdau, Minas e às vezes Vale também. E aí a gente vê esse gap, esse candle aqui para mim é ótimo porque fecha o gap, eu adoro quando fecha gap e pode subir com mais tranquilidade, parece que não deixou nada para trás, está tudo resolvido para começar a subir. E aí faz um candle altista aqui, um arame de alta, um arame cross que chama, sobe, recua, agora para mim super esticado para cima, né? Fora da Bollinger Superior, eu estaria muito mais atento amanhã numa venda por perder a mínima de hoje, tá? Uma venda por perder a mínima de hoje. Por quê? Tá fora candle de hoje, fora da Bollinger Superior, longe da média móvel de 20, é um candle baixista. Amanhã perdendo a mínima de hoje é um gatilho de venda para mim. É dentro de um setup, mas é um setup, concordo, contra a tendência. Já que a tendência é de alta, se eu quero vender, eu vou tentar pegar aqui uma distorção, né? Um exagero nesse movimento. Tá sobrecomprado. Então, para comprar agora, nem pensar, para mim, para swing trade, e uma venda amanhã pode ser interessante. Tá? Lembrando que trade contra tendência a gente tenta fazer rapidinho, né? Entra e sai rápido. No semanal, igual, para finalizar, semana retrasada rompeu a máxima das semanas anteriores, semana passada confirmou, uma entrada da semana passada bem interessante, agora já andou aí seus 7%, quase 8%, já andou no semanal. Foi também sem eu pegar essa operação, faz parte. O eventual pullback até os R$10,90, R$11, volto a olhar para esse ativo com carinho. Perfeito, então. Maravilha. É isso, vamos agora despedir aqui do Max, é sempre muito bom fazer essas análises aqui com você, você é sempre muito bem-vindo, o pessoal tá aqui deixando, tem gente até, continua aqui os pedidos, gente, por hoje é só, já deu, a gente já explorou bastante o Max aqui hoje, deixa ele voltar com a gente aqui depois de novo para poder a gente fazer, senão ele não vai querer mais vir aqui, vai dizer assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Deus me livre, volta aqui sempre, Marcos, por favor, hein? Sempre um prazer estar aqui, gente. Sempre um prazer estar aqui, estou aberto a novos convites, eu adoro falar sobre gráficos e eu adoro ver o pessoal interessado, né, e tentando perceber que não tem magia negra, não tem crendice, tem uma ciência por trás, né. O gráfico nada mais é que uma representação, é uma reação ao que os grandões, os grandes players estão achando daquele mercado, daquele ativo naquele momento, é só isso. Show de bola, então. É isso aí. Maravilha. Então, muito obrigado e até a próxima, Marcos. Valeu! É isso aí, tchau, Marcos. Abraço, vamos dar uma olhadinha aqui do como que tá o... Tchau. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, 0,63% de alta para esse Ibovespa, viu, Rafa? 107.532 pontos para o Ibov, que segue aí subindo, né, nesse momento. BID11, que vai aí liderando agora, tava Cash 3 o dia inteiro. Vou só aqui ampliar, olha só, faltam menos de 3 minutos aqui para o finalzinho do pregão. Parece que Cash 3 ali vai ficando no segundo, hein? Não sei, BID11 está indo para 14,42%. Cash 3 aí 3,25%, vamos ver se vai ficar assim mesmo, hein? Mas aí bancos digitais e tecnologia que vai liderando essas altas do Ibovespa hoje. Depois a gente tem construtoras liderando baixas, setor de shoppings e elétricas que vão aí dominando as baixas do Ibovespa hoje. Temos também, então, ainda, né, o setor de varejo no patamar positivo, com Magazine Luiza, com Via, como a gente mostrou mais cedo, o Grupo Soma, né, vários papéis aqui do setor. Petrobras no setor de petróleo, Petro 4 em 1,73% de alta, Prio 1,48% de alta. Setor de siderurgia e mineração também. E é isso, Rafa. É isso? Quarto dia aí, É isso aí, quarto dia consecutivo de alta mesmo. Amanhã o Guga vai chegar aqui com essa notícia. É isso. De quarto dia consecutivo de alta no pre-market de amanhã. Ele disse que chegaria aqui com essa notícia. Vai chegar mesmo. Vai chegar, o homem vai chegar. Toda vez que a gente fala saideira, Débora, né, que a gente fala vamos chegar a saideira, sabe o que me lembra? A música do Skank. Comandante, capitão, tio, brother, camarada. Vocês lembram dessa música? Não, só isso mesmo que eu ia perguntar pra galera se eles gostam de Skank no chat. É isso, né, Debs?
Não, às vezes eu não tenho piada. Eu só tô fazendo pergunta mesmo. Eu quero saber se a galera gosta de skunk. Poxa vida, saideira é bem legal. Um beijo pro Samuel Rosa, inclusive, que a gente assiste a gente direto aqui, né, o Débora? Sempre aí, muito de olho aí. Né, Vamos nos despedindo, Rafa, porque agora vai começar o quê? Agora começa o programa do Marcos O Marcos Saravalli. Exatamente isso. O Marcos Saravalli com o no Analytics. Ó, gente, já vão deixando aqui os pedidos, porque o Marco vai continuar aqui com o Analytics com o Boa, então é análise técnica e fundamentalista, ó. Junto, o melhor dos dois mundos. Como diria a Hannah Montana. The best of the both worlds. E logo em seguida tem a Hannah Beltrão, né, no BMC Falando de Hannah. Tem a Hannah com o pessoal da Marco Polo aqui. Business. Já tinha gente perguntando aqui hoje desde mais cedo, né? Então já fiquem atentos para bater esse papo aí com o pessoal, né, da Marco Polo. Eu volto amanhã às 9h30 da manhã, a partir das 9h30 da manhã, com o Mercado Aqui Tempo Real para vocês. E você, Rafa? Eu volto amanhã às 4 da tarde no Top News, aqui com você, com o Gabriel Monteiro. E amanhã é dia de Cripto News, 7h30 da noite, você não pode perder aí essas criptomoedas fora do radar, aí como é que você pode aproveitar essa queda, esse possível rally de alta, enfim, muita coisa boa vindo por aí. Lembrando sempre que as pessoas podem nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news, né, Débora? Exatamente isso. Vamos lá. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, a audiência de todos vocês. Até amanhã, forte abraço, descansem, mas continue aqui na nossa programação, de olho sempre. Tchau, tchau, até amanhã.